É isso aí, boa. Boa pra nós. Estamos entre irmãos. Graças a Deus por isso. E aí, pessoal, beleza? Tamo junto, eu sou o Fábio. Eu sou o Luiz. Estamos aqui com uma convidada especial nessa manhã de sábado. Não sei que hora você vai estar assistindo esse vídeo, mas eu tenho certeza que vai ser muito bom. Esse episódio promete, hein, Luiz? Vai ser edificante, cara. Vai ser bom, hein? Eu falo pra você, eu estava ansioso por esse momento. Eu estou ansioso ainda por isso, meu cara. amigo. Conseguimos trazer a mulher, cara. Nossa, graças a Deus deu tudo certo. Estamos aqui, a nossa querida psicóloga Lilian Beatriz. Bom dia, Lilian. Bom dia, meninos. Tudo bem contigo? Tudo ótimo. Ah, que maravilha. Agradecemos aí você ter aceitado o convite, estar junto com a gente aí. Para mim que é uma honra, muito prazer estar aqui com vocês, de verdade. E o Luiz, ele vai querer iniciar esse episódio aí? Pode ser. Antes de a gente iniciar, Lilian, fala um pouco da sua conversão, como você conheceu Jesus, aonde você está servindo hoje. Ok. Bom, eu me converti com 3 anos de idade. Comecei na Igreja do Evangelho Quadrangular aqui do Jardim Helena, né? Minha tia começou a ir à igreja e eu ia com a minha tia. De que eu falo que foi com 3 anos, né? Porque a minha mãe, nessa época, ela estava para abrir um centro de Umbanda, né? E eu chorava muito, não gostava de ir com ela. E eu chorava para ir para a igreja. Nesse movimento, ela se irritou e foi um dia para a igreja. E aí o pastor ficou uns 3 dias lá orando com a minha mãe, depois mais umas 500 viagens de carro para tirar aquelas roupas, as coisas todas que ela tinha na casa dela. E eu sempre tive o meu relacionamento com Deus começou cedo e muito intenso, sabe? Sempre foi muito... Eu levei muito a sério a minha vida cristã. Mesmo sendo criança, eu tinha uma seriedade, uma coisa assim, que era especial. Eu hoje vejo para mim era e é, né? E isso me preservou, porque eu nunca pirulitei lá fora, assim, né? Foi a minha vida inteira. Então, eu casei na igreja, tive filhas, me batizei, já fiz de tudo. Eu acho que eu só não cuidei de grupo de homens. O resto, né? Eu já fiz de tudo. Mas hoje, com a psicologia, já fiz alguns trabalhos com casais também. Então, estamos de boa. Que bacana. Esse tema, ele é um pouco espinhoso em algum sentido. Você não acha, Lilian? Bastante. Eu queria até dizer assim, parabenizar vocês pela iniciativa, porque principalmente no meio cristão a gente tem muitos preceitos, né? Sim. Ou preconceitos que seja, que às vezes acabam escravizando as pessoas de situações, né? Pela falta do conhecimento. E a palavra fala, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Sim. Então, quando a gente traz esclarecimento, quando a gente joga uma luz ali, né? No labirinto que a pessoa está vivendo, dentro, podendo unir o conhecimento profissional dentro da proposta que é a nossa vida cristã, então, né? Porque são duas coisas separadas, mas a gente acaba conseguindo unir ali na frente. Sim, muito bacana. Fala um pouquinho da sua formação. Ok. Conheci a psicologia através do meu próprio tratamento, né? Há muito tempo atrás. Era uma paciente extremamente rígida, né? Eu fiz uns 10, 11 anos de terapia. E aí, quando eu tava com uns 7 anos, mais ou menos, né? Eu falei com a minha terapeuta, que era a doutora Regina. Aí eu falei pra ela, então eu tô bem. Ela, não, agora que tá começando. Eu falei, como assim, Nossa. agora que tá começando? Agora que eu tô começando? Ela disse, agora. Aí que eu descobri que eu era, né? Um perfil mais rígido. Depois dessa experiência de viver, eu havia feito a cirurgia bariátrica, não tive um resultado positivo, não tinha cuidado com a saúde mental e emocional, não sabia dos problemas que eu tinha. Então, isso foi muito prejudicial, né? Ainda bem que Deus me guardou e me preservou de coisas piores. E aí, quando eu comecei a ver aquilo funcionando, eu falei, poxa vida, tem verdade aqui. Isso aqui funciona mesmo. E aí eu falei, poxa, o que eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer com a minha vida? Estava afastada do mercado de trabalho, sempre trabalhei ajudando o meu marido, né? Ele tem uma empresa, eu trabalhava com ele. E eu sentia a necessidade de fazer alguma coisa, né? Sempre muito ativa e tal. E eu falei, eu vou estudar isso. Aí conversei com a minha terapeuta. Eu falei, olha, eu tô pensando em estudar, em fazer psicologia agora que eu já me cuidei. Porque o erro de muitas pessoas é imaginar que vai estudar para se cuidar. Não vai acontecer. Eu presenciei muitas pessoas adoecendo ao longo do processo da formação. Então, eu já me sentia muito segura e melhor estabilizada no momento em que eu comecei a fazer a graduação. Depois que eu terminei a graduação é uma coisa muito generalista, né? Então, psicólogo não é tudo igual.
Existem abordagens, existem áreas de atuação. Então, dentro da abordagem, você tem o psicanalista, que é aquele tradicional, que tem lá, né, o divã, a gente tem fenomenologia comportamental, a gente tem várias abordagens. A minha é a teoria cognitivo-comportamental, do Aaron Beck. Okay? E aí, além das vertentes da psicologia, a gente tem as áreas de atuação. Então, a gente tem os psicólogos clínicos, eu atuo na clínica também, os organizacionais, do esporte, hospitalar. Cada área é muito específica. Então, não adianta eu vir aqui e querer falar de um assunto que eu não domino. Então, eu não vou falar da questão hospitalar, por exemplo. Né? Eu tenho algum conhecimento, mas não é a minha área de atuação. Então, quando a gente procura um profissional, você também tem que ter isso claro na tua mente. Que tipo de profissional você quer? Né? Então, por exemplo, no caso da teoria cognitivo-comportamental, que é a minha área, e eu me especializei assim que terminei a faculdade, eu fiz mais 1 ano e meio de especialização, e agora eu estou fazendo mais outra especialização, que é um MBA de Neurociência, Psicologia Positiva e Desenvolvimento Humano. Então, o que acontece? Quando você vai procurar um profissional, você tem que saber o que você quer. Então, a teoria cognitivo-comportamental tem crescido bastante, por quê? Porque ela trabalha com a redução de sintomas primeiro. Então, se você chega com ansiedade, chega com depressão, a gente não vai chegar no fundo da questão logo de cara. A gente vai tentar reduzir os sintomas através de exercícios de comportamento e depois a gente começa a trabalhar essas questões, quando o paciente já está mais fortalecido emocionalmente para a gente poder resolver. Porque aquilo que a gente joga debaixo do tapete e não resolve, volta. Entendeu? Nossa. Ó, vocês viram o nível... Segura aí. Segura aí, mano. Ô, Lilian, assim... durante alguns anos não, de um ano para cá, eu tenho recebido algumas pessoas, inclusive é o tema desse episódio do nosso podcast, pessoas que estão sofrendo, sempre sofreram com ansiedade, mas por conta da pandemia que nós estamos vivendo ainda, me corrija, tá? Eu ouvi de alguns psicólogos, eles falaram que por conta da pandemia esse fenômeno ia aumentar muito, né? E a gente queria abordar um pouco sobre o que é ansiedade, como surge a ansiedade, por mais que eu não vou falar que eu entendo, porque eu não sou um psicólogo, mas eu sei que é algo muito amplo, é uma coisa muito, sabe? Mas eu acho que seria legal a gente dar um panorama e a gente vai desenvolvendo essa conversa. Iniciando por o que seria? O que seria ansiedade? Por que surge isso? Porque às vezes as pessoas acham, será que eu tô doente, cara? Sabe? E depois a gente vai até falar sobre ansiedade, um pouco de fé, pra gente tirar esse pensamento das pessoas, achar que é tudo demônio, tem que beber óleo ungido, né? Então... A gente deu até um negócio no coração. Mas eu derramei aí meio litro de mirra em cada copo aí vocês estão tomando aí, tá? Direto de Israel. Direto de Israel. Mas o que seria essa é uma doença? O que é a ansiedade em si? Então vamos lá. Primeiro de tudo, né? Vamos para o significado da palavra. A ansiedade, propriamente dita, não é ruim. Ela faz parte do nosso ser. Entendeu? Então, por exemplo, ela começa com os excessos. O ruim foi como eu falei para você, a ansiedade tem o nome do sintoma. Então, quando você fala assim, eu estou com ansiedade, a pessoa fala assim, ai meu Deus, estou mal, né? E aí você vê a ansiedade e aí a divulgação desse nome acabou ficando de uma forma meio pejorativa como ruim. Sim. É igual o medo, né? São coisas que se assemelham. E aí eu vou explicar depois eu amarro tudo, ok? Sim. Então, vamos lá. A ansiedade, ela é um dispositivo de proteção e também evolutivo. Por quê? Porque à medida que você se sente ansioso num nível de normalidade, eu vou chamar de ansiedade positiva, vamos dizer assim, ok? Num nível assim que te mobiliza, como eu falei, a gente estava aqui ansioso para começar, então mexe, arruma, aquela ansiedade que te faz produzir. O ser humano consegue observar ao longo da história a evolução junto com a ansiedade. Como eu falei para você, a ansiedade no início, nós éramos nômades. Ok, o pessoal mudava, coisa e tal, caçava. Aí o que acontece? Preciso ficar no lugar, porque eu preciso me proteger do tempo, eu preciso ter uma previsão. Então essa necessidade de previsão foi fazendo com que o homem evoluísse. Então ele passou de ser nômade para poder ter uma residência fixa. Para poder armazenar aquilo que, né, ele foi aprendendo a plantar, foi aprendendo a cultivar,
precisou de um movimento ansioso para isso, para planejar e para resolver. Então, a ansiedade, ela é um movimento do nosso organismo que nos ajuda, ok? Sim. Assim como várias outras coisas. Por exemplo, quando você sente fome, né? É um alerta. Seu corpo está comunicando que você precisa reabastecer. Cafézinho, faltou um pãozinho. Pois hoje. Pão tá ali, ó. Faltou pãozinho. Um hoje, croissantzinho aqui, né? Então, o que acontece? O nosso corpo sinaliza. E isso não é ruim. O medo é uma emoção primária de preservação. Se a gente não tivesse medo, a gente não ia se programar. Ah, vem aqui, faz de qualquer forma, faz de qualquer jeito, sai de madrugada, não se preocupa com nenhum cautela, cuidado, né? O Fábio trabalha com projeto, sabe como que é, precisa calcular, recalcular. Então, sem o medo, se você não tivesse esse dispositivo medo, também vou chamar de medo positivo, medo saudável. Então, numa determinada quantidade, que é o adequado, confortável, faz parte, né? Por exemplo, até tudo em excesso, até alegria em excesso faz mal. Tipo, sou uma pessoa que é alegre o tempo inteiro, que ela nunca se preocupa, ela nunca se programa. Lembrei de um filme, Divertidamente. Divertidamente. Nossa, bem legal. Você Muito pode legal. ver. Qual que é a As conclusão? personalidades, né? Qual que é a conclusão do filme? A tristeza foi necessária para fazer a Riley voltar para casa Verdade. e ressignificar esse momento de mudança de idade que ela estava vivendo. Nossa. Você entendeu? Então isso acontece com a gente também. Pô, medo, eu tenho tantos anos, eu tenho família, com o futuro. É ruim isso? Agora, vamos passar para ansiedade patológica. Se você acorda, porque a realidade de um ansioso é muito complicada. Você não freia os pensamentos. A gente tem um dispositivo, né, aqui dentro da cabecinha, né, lá no hipotálamo, tem o controle, né? A gente não tem esse filtro. Quando a pessoa sofre da ansiedade negativa, né, que é a patológica, ela fica meio segura no freio. Na verdade, desculpa, solta nesse freio. Então, o pensamento, ele é recorrente, constante e intenso. Então, a pessoa está sempre preocupada com a possibilidade de. Então já não é uma ansiedade que te faz agir, às vezes não te deixa agir. Porque você começa a ficar com medo de estar com as pessoas, com medo de que tudo dá errado, porque os pensamentos negativos começam a sobressair. Então, né? de alguma maneira, vai contra a personalidade que seria ser, é isso? Então, e na verdade não é nem contra, porque às vezes o ambiente, você falou como que surge, né? Isso. No caso, tem gente que já tem a questão da epigenética, né? Já vem, então você tem um pai ansioso, uma mãe ansiosa, sem uma possibilidade de ser ansioso. Até porque, gente, a genética, ela conta, mas o ambiente conta muito também. Então, se você tem um pai ansioso, uma mãe ansiosa, uma vida ansiosa, como é que vai ser esse indivíduo? Ansioso. Entendeu? Por conta dos comportamentos. Então, às vezes as pessoas falam assim, ai, nossa, do nada, o paciente chega pra mim, ai, olha, do nada comecei assim. Aí eu falo, ele vai saber daqui a pouco que não é do nada, entendeu? Mas aí, então, uma crise de ansiedade, ela se desenvolve somente comportamental ou tem algum problema fisiológico e pode ocasionar uma ansiedade? Tem um problema todo, cognitivo, fisiológico, emocional, mental. Uma crise de ansiedade que gera em torno de 15 minutos aí, é uma disfunção corporal, é um vulcão em erupção. Né? Porque o teu cérebro entende que você está no movimento de luta ou fuga. O cérebro entende. Então ele começa a fazer todo um movimento de defesa desse corpo. Então, fica com a boca seca, porque ele pega todo o líquido do seu corpo, condensa, né? Ele tira. Até o cabelo parece que arrepia. Por quê? Porque os poros se fecham. Você começa a liberar cortisol no organismo, produz açúcar sem necessidade. Você tem um aumento de glóbulos brancos e vermelhos em torno de 400%. Você tem tremores, a pele parece que fica gelada, a mão parece que sua frio. Então você tem esses movimentos físicos e tem os emocionais. Tá todo mundo me olhando. O que vão pensar sobre mim? Tô com medo, vou morrer. Aí é a síndrome do pânico, né? Que tá dentro da ansiedade. Ela é como se fosse assim, vai um estado um pouco mais intenso, né? Da ansiedade, quando a pessoa desenvolve a síndrome do pânico e tal. Então, assim, é um movimento que é no corpo inteiro. Entendi. Emocionalmente, fisicamente, os músculos se contraem. Então, depois que a pessoa tem a crise, ela pode ter um cansaço muito grande, porque é como se ela tivesse corrido uma maratona. Então, e existem vários níveis, né? Cada pessoa tem um movimento diferente. Mas, por exemplo, o TAG, que é a transtorno de ansiedade generalizada, a pessoa sente quase tudo ao mesmo tempo.
Então é muito, muito difícil lidar com isso, né? Bastante Entendi. difícil. Nossa, tá muito sério isso, né? Nossa. Ela tava falando, eu já tava começando a sentir as coisas. Meu Deus do céu. Calma, vamos lá, respira. Eu me deu assim na boca. A boca tá seca. Não, mas, pra falar abertamente, eu tenho um pouco desse problema de ansiedade, né? O maior problema, eu acho, é a pessoa ter coragem de chegar e expor isso para alguém, principalmente no meio cristão, porque quando você tá com algum sintoma desse, assim, você fica, existe um estigma que fala, será que é falta de fé que eu estou com isso? E aí eu queria até fazer a pergunta logo, porque isso está na minha cabeça logo. A ansiedade, eu posso falar que é o oposto da fé, porque a fé seria vamos dizer que está na palavra, firme fundamento das coisas que não se vê, mas se esperam. Ou Hebreus, seja, né? eu não estou vendo, Hebreus? mas eu espero que aquilo aconteça, aquilo de bom aconteça para mim, certo? Estou com fé de que aquilo de bom aconteça para mim. Ansiedade não seria isso, só que seria o contrário? Ou não? Eu estou viajando na maionese, tipo, esperando que algo de mal aconteça para mim. Você entendeu? Sim, entendi. Sim, ontem eu fui pesquisar alguns versículos que falavam de ansiedade, né? Porque o pessoal fala que não está na Bíblia, né? Mas eu achei aqui 12, de princípio, não fiquei preocupado para começar, 12, né? E logo o primeiro, que é o 1 Pedro 5,7, né? Lance sobre ele toda ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu odiava esse versículo, né? Por quê? Eu sempre me sentia ansiosa. Para mim, a ansiedade era uma coisa extremamente ruim, porque me fazia ser agitada, sempre fui mais agitadinha. E para as pessoas, a criança agitada, ela é inadequada, né? Bonitinha a criança que senta, que não fala, que não se pronuncia, né? No começo estava até contando aqui do pastor, que ele, né? Quem que vai falar? Tava sempre eu lá. E aí, houve um conflito. Eu falei, pô, não quero ser assim. Aí eu me perdi. Cheguei na adolescência, me perdi nessa questão de personalidade. Quem que eu... Pô, eu não quero ser assim, não pode ser assim, é feio, é errado ser assim. Não tinha uma coisa que eu já carregava, que era a ansiedade, que não era tratada, né? E aí veio essa coisa da fé, porque tinha aquela fé assim, né? Não, olha, lançai sobre ele a vossa ansiedade. Não lançou, tá em pecado, vai pro inferno. Era isso que eu pensava, né? Comia igual uma doida, mas não ia, né? Isso, não? Pensava. Muita gente. Então, trazendo aquele conhecimento que eu trouxe no início, a ansiedade positiva, que é de evolução, nesse sentido, eu acredito que ela acaba não se opondo, mas eu acho que quando fala dessa ansiedade que é para lançar no Senhor, é esse tipo de ansiedade, das coisas naturais dessa vida. Então, nós que conhecemos a palavra, poxa, eu lembro que, eu não sei se você lembra da nossa banda, a gente tinha a banda, né? E a gente tinha uma música, né, que falava isso. O que vou comer hoje no jantar? O que vou vestir, como vou andar? Mateus 6. Né? Que eu odiava também. Dá pra ver como ela canta. Você só vira uma palhinha, tá vendo, né? Odiava todos os versículos bíblicos que falavam de ansiedade, porque batia na minha crença. Não crença de fé, crença pessoal, né? Poxa, mas eu sou preocupada. Eu sei que eu sou. Então eu pensava, tem alguma coisa errada comigo. Ou eu não me relaciono com Deus, ou eu vim com um parafuso a menos. Então, por muitos anos, até porque a questão da psicologia, a abertura da igreja para essa comunicação é recente, não é uma coisa que está ainda confortável. Novo, né? Eu atendo pessoas, atendo pastores, atendo pessoas, ninguém pode saber. Sério? Não posso, não falar para ninguém. Não vou falar. Sim. Mas também para mim não teria problema nenhum, porque eu fui diagnosticada com o TAG. Então, como é que o que eu vejo, né? Esse estigma traz um peso e acaba adoecendo ainda mais. Porque se lá no início, quando a gente começa a perceber, lá na infância, muitas vezes, o comportamento... Pode falar? Claro, já? Claro. Então, por exemplo, às vezes a criança, ela não tem repertório. Ela não sabe falar nem sobre as suas emoções. A gente não educa, né? Gente, fica a dica. Eduquem os filhos sobre as emoções. Filho, o que você tá sentindo? Ah, não sei se tá com raiva. Olha, é assim que lida com a raiva. Quando você tiver com raiva, vai lá, soca o travesseiro e volta. Né? Vai lá, toma um banho e volta. A gente não educa emocionalmente. A gente não dá atenção para as questões emocionais. Eu acho que a gente foi criado de uma forma... Sim. Estamos vindo de uma geração que foi criada de uma forma muito porreta, né? Pelo menos a minha idade, nem foi tanto. Acho que nossos pais mais ainda. Mais ainda, acho que oprimia muitas emoções, estar com raiva, não sei, você apanhava porque tudo era feio, né? Então... Até na Bíblia, né? Tipo, eu até uso esse versículo. Eu falo, ó, Jesus falou que pode, hein? Irá. Não é para pecar. Então, a raiva, por quê? Porque você vai sentir. Quando ele estava diante lá do templo, que o pessoal fazendo a palhaçada lá, ele
que ele fez? Ele chutou as balde todo lá, entendeu? Então, assim, a raiva, ela nasceu com a gente, é um dispositivo, ok? Talvez não no Éden, mas quando entrou o pecado, a nossa desgraça começou. É verdade. Então, as doenças emocionais também estavam ali. Não é o tema hoje, mas, por exemplo, a gente vê manifestação depressiva em alguns personagens bíblicos. A gente vê. Eu considero Pedro um ansioso. Porque ele era meio precipitadão, assim, né? Ele era explosivão, sanguíneo e todo assim, né? Arrancava a orelha dos caras fora. Tipo, Jesus, vou lavar seus pés. Não, não lava. Então, você não tem parte comigo. Lava tudo. Pô, ele é muito entusiasmado, né? Então, eu fazendo a minha Nossa, leitura eu aqui, queria né? ser assim, sabia? Você ler alguma coisa, você saber a personalidade da pessoa. Então- Principalmente na Bíblia, entendeu? A gente consegue ter essa percepção. Mas não é Tem simples, algum né? livro que Dá pra fala fazer um sobre estudo de isso? caso, né? Tem, estudo de caso. Estudo de caso. Tem sim, mas depois eu mando pra você, assim, Sim. direitinho. Então, pra fechar bem essa questão da fé, pra ficar bem claro. Se você sofre um acidente de moto e quebra uma perna, você não teve fé que Deus poderia te livrar desse acidente? Né? Se você adquiriu um câncer, você não teve fé, foi pouca fé, e aí você ficou adoecido porque teve um câncer. Então, as doenças emocionais, elas vieram junto no pacote. Elas vieram. Talvez antigamente as pessoas morriam mais e adoeciam mais fisicamente e não se tinha o conhecimento, ou o nome, ou a palavra psicologia, né? A própria psicanálise surge, né, em 1800. Então, assim, mas os pensadores, eles já falavam sobre as dores. Os poetas morriam de amor, né? De tristeza, alguma semelhança com depressão. Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado quando afirma algumas coisas. Porque quando eu chego para alguém e digo você, primeiro que não existe um irmãomômetro, né? Nem fezômetro, nada, você fica lá assim, tem fé, não tem fé, não tem isso. Parece que uns têm, né? Né? Isso é verdade. Parece que alguns aí Tem acham que gente- dom, Gente, né? uma vez eu conversei com um pastor, não vou falar o nome dele, mas dava muita vontade de falar o nome da igreja. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Vamos Mas tomar um ele processo falou, agora. esse negócio de ansiedade, depressão é coisa do diabo, cara. Não tem fé, a pessoa não tem fé. Eu li ontem, quando eu estava pesquisando um pouquinho, o cara colocou assim, gente, o medo, ele é um espírito. Eu falei, caramba, espírito? O medo é um Que viagem, espírito? Como assim, né? Aí, por exemplo, hoje a gente já tem exames clínicos, exames médicos, né? Existe um estudo até para mensurar a depressão via sangue, porque existe uma baixa de produção de hormônio. Então, dá para você tentar mensurar. Existem os eu não sabia. exames... Que legal. Sim, existem os exames de imagem, né? Que eles captam a evolução e a ativação do cérebro, que parte que está funcionando, que parte que não está, né? O Instituto de Brasília de Pesquisa, eles fazem muito trabalho de reabilitação. E eles fizeram uma pesquisa, um estudo com um senhor que começou a aprender a ler com 50 anos. Então, áreas do cérebro que estavam adormecidas passaram a desenvolver. Antigamente a gente falava, a gente usa 10% do cérebro. Gente, não é verdade. Isso não existe, né? Não, não. Tá vendo? Gente, a Fala, gente... Porque o Pablo falava que eu usava 2. É brincadeira, não falou isso não. Eu tô tentando lembrar quando que eu falei essa preciosidade. Pois é, e eu aqui... Tô brincando, gente. Pois é. Então, assim, a gente usa muito mais, né? O cérebro se regenera, a gente tem a neuroplasticidade, que é essa capacidade do cérebro de fazer novas conexões neuronais. Então, na minha abordagem, a gente trabalha isso. Ressignificar experiências. Só que, por exemplo, como eu falei, a ansiedade, no caso TAG, por exemplo, que é a ansiedade generalizada, né? Eu não tenho culpa. Né? Não tenho culpa de ter desenvolvido isso. Pelo ambiente, pelas questões hereditárias e por todas as questões que eu passei. Mas aí chega um momento em que você decide o que você faz com isso. É claro que eu oro. É claro que eu apresento. Eu sempre orei, eu queria ser curada da vista, né? Eu queria, toda vez que tinha uma oração, eu chegava lá, Senhor, me cura. Eu vou contar essa experiência pra vocês rapidinho aqui. Um dia eu chego na igreja, né? Tinha uma irmã da igreja nossa aqui. Qual igreja? Da quadrangular, Ah, da quadrangular. Eu tinha uns 16 anos, mais ou menos. Aí ela chega pra mim e fala assim, Lília, você não acredita. Eu falei, o que foi? Tava passando pela rua, tava amargurada, não sei, entrei numa portinha, numa igreja minúscula. De repente, o homem olhou pra mim e falou assim, você vai ser curada. Orou por mim. Menina, tô enxergando.
E que raiva. Olhei na hora, passou. Deus não tá me olhando. Olhei assim e falei, Deus, que negócio é esse? Você tem filho preferido? Desde que eu me entendo por gente, eu peço pra você me curar. E ela disse, gente, ela disse pra mim, eu nem pedi. Nossa. Aí é pra... Isso Aí é humilhar, né? Cara, É pra acabar com a fé. já tinha falado alguma coisa pra ela? Por isso que eu sei que foi Deus que mandou ela me falar. Pra eu entender que ele é soberano e que ele faz o que ele quer. Na hora que ele 3. quer. Entende? E assim, isso não me afastou. O fato dele não ter curado e de eu ter que usar óculos a vida inteira, isso não olho pra ele assim com menos amor ou com... Entende? Até mesmo, assim, houve um tempo difícil pra entender esse diagnóstico da ansiedade, porque eu tenho outras comorbidades. Entendeu? E aí eu falava, como eu vou ser uma profissional? Como é que eu vou falar para as pessoas sobre isso? E foi justamente essa experiência que me dá solidez. Porque é diferente você falar com alguém que sentiu na pele. Ah, com certeza. Não é? É diferente, né? De você falar para alguém assim, você já quebrou o pé? Aí a pessoa fala, não, nunca quebrei nada. Você fala, tá bom. Né? Ela pode ter quebrado uma unha, mas... Então, mas aí, Entende? Lilian, desculpa te cortar. Não, pode falar. Olha, isso vai acontecer muito. Isso acontece muito comigo aqui. Eu Não corto podem me todo mundo cortar, no porque se meu deixar bate-papo. eu vou ficar falando. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você disse que hoje você entende que você aparentemente veio com essa ansiedade desde a infância? Desde a no caso. infância. E eu coloquei na pauta, né, até pra gente meditar um pouco acerca disso. Como eu consigo ver Os uma sinais. criança no sinal? Porque assim, nós como os pais, eu vou falar por mim, né? Eu trabalho por conta, eu tenho mais contato com meu filho do que muitos outros pais. Mesmo eu tendo uma vida muito corrida, às vezes eu não consigo, tipo, uns 15 dias, uma correria, só vejo ele à noite. Mas muitas vezes eu venho trabalhar 9 horas da manhã, a gente acorda cedo, eu tomo café com minha esposa, às vezes com meu filho também, quando ele acorda, ou vou almoçar com ele. Então eu tenho mais um pouco de contato do que outras pessoas que saem muito cedo, chega muito tarde, só vê o filho no fim do dia, e quando vê a criança tá hiperativa, e aí você já briga, já, sabe, e não consegue ver esses sinais por falta de contato ou por falta de noção, de conhecimento. Como eu identifico para saber até como lidar? Porque eu acho que o maior problema, não só como pais, é como pessoas, é a gente identificar alguém ao nosso lado. E já é difícil, um adulto, já é difícil a gente perceber, e é uma falha até nossa, a gente perceber um amigo que está numa situação dessa, mas ainda mais uma criança, ainda mais o seu filho, você acha que tudo é birra, que tudo... Como eu consigo enxergar esses sinais? Dá pra a gente imaginar? Sim. Até porque, quando é uma ansiedade que é mais patológica, né, que já veio ali intrínseca e tal, você vai ver sinais muito cedo. Você que tem 2 filhos, você vai perceber que tem diferença. Não tem diferença? Tem muita diferença, né? Eu tenho 2 filhas. A mais nova, por exemplo, o pessoal falava, ai, o bebê dorme de tarde, ela dormia 20 minutos. E acordava com uma energia de pilhada. Então, o que acontece? A criança, ela tem comportamentos naturais que são pertinentes à idade, por isso que é a questão do conhecimento, né? A gente que tem filhos tem que entender desenvolvimento. Eu acho que devia ter curso para pai, curso para tudo. Por mim, devia ter curso para tudo, sabe? Porque as pessoas acham assim que, porque é um processo comum, é normal e simples, e não é. Cuidar de um filho, cuidar de outro ser humano, estar com as pessoas, não é uma coisa simples, né? Isso daria um outro podcast que seriam habilidades sociais. Anota aí pra gente Com falar depois. certeza, com certeza. Né? Porque a gente acha que porque fala, se comunica. Nem sempre. A criança, ela tem um repertório muito curtinho, né? Muito pequenininho, ela acabou de nascer, então ela ainda conhece pouco sobre a vida. O vocabulário ainda é pequenininho, ela não sabe se expressar. O bebê, quando nasce, ele faz o quê? Ele sente ansiedade? Lógico que sente. Quando o pai e a mãe se afastam, a criança não tem um raciocínio lógico como o nosso. Eles vão voltar. Ele sente que foi abandonado, por isso ele grita. E aí tem livros falando que é pra você deixar a criança chorar porque ela tá com manha. Não, ela tá em pânico, né? Porque ela tá sozinha, entendeu? Então, a gente precisa observar o quê? Os comportamentos que fogem muito às regras, né? Não que a gente tenha que padronizar e normalizar todo mundo. Não é tudo igual. Mas algumas coisas são esperadas. Então, até dei o exemplo do Pedro, né? Uma criança que é mais agitada, uma criança que fala muito rápido, ela quer tudo para ontem. Então, você precisa começar a educá-la emocionalmente. Respira, espera, né? Pessoas ansiosas, às vezes, elas falam tão rápido e elas pensam muito rápido também. Então, a gente não consegue acompanhar, né? Você precisa sinalizar.
Uma coisa que eu acho que a gente falha muito é nessa verdade, nessa comunicação. Você falou assim, como observar alguém? Às vezes a gente até observa. Você fala, nossa, sou um pouco agitadinha, você é um pouco assim, tudo pra ontem, tudo, né? E a gente não fala. Fala, olha, você tá um pouquinho acelerado, vamos com calma, vamos devagar. Com os filhos, percebe que tá nesse movimento, né? Mas às vezes os pais também são os adoecedores, Fábio. Entendi. Ambiente de muita cobrança, perfeccionismo, sabe? Aquelas regras rígidas, às vezes acabam desenvolvendo indivíduos inseguros e ansiosos. Por quê? Porque você nunca dá conta de atender os seus pais. Você nunca dá conta de atender o ambiente. Né? Um ambiente que te cobra muito e muito incisivo também acaba desenvolvendo isso. Tanto é que aí a gente tem uma outra conversa, por exemplo, a síndrome de Burnout, que é o que está acontecendo muito agora na pandemia, pelo que você falou da ansiedade, né? Quando a pessoa desenvolve um problema com relação ao seu trabalho. O trabalho acaba sendo o seu adoecedor e insuportável. A pessoa acorda já sofrendo todos os sintomas ansiosos ao falar do trabalho. O trabalho é um lugar ruim para ela. Né? Por quê? Cobrança, tratamento, né? Hoje as pessoas perderam a noção. Então, às vezes eu tenho um paciente, ele me liga, olha, acabaram de agendar uma reunião agora, ó. Ele trabalha até às 6. 8 horas da noite agendaram uma reunião. 6 horas da manhã já tem mensagem no WhatsApp, já tem mensagem no e-mail pedindo para a pessoa resolver alguma questão. Então, essa falta de limites, né? E esse mundo que a gente vive hoje também, porque é o mundo do automático, né? É delivery, né? Antigamente você tinha que ir a um orelhão para ligar, comprar uma ficha, depois o cartão. Hoje ninguém nem liga, né? É o WhatsApp, né? Você acha que, então, a sociedade como está hoje, então, o WhatsApp se acelera áudio, porque você não tem paciência de ouvir 2 minutinhos de áudio. Eu falei isso pro Fernando hoje, né, Fernando? Não, fora que as pessoas já falam assim, desculpa o áudio longo. Aí você olha 1 minuto e fala... podcast. Não, eu vou dizer uma coisa pra você. Não manda áudio pra ele. Sem referência aos presentes. Tem gente que manda áudio de 5 minutos. Eu acho isso aqui, pra mim, é um absurdo. Me mande 5 áudios de 1 minuto. Mas me mandar um áudio de 5 minutos. Orando. Antes fosse uma oração. Antes fosse que eu ia orar junto. Mas não era. 5 minutos. Eu falei, meu Deus, ainda bem que o Senhor deu sabedoria para as pessoas adiantar o áudio em vezes 2. Eu fico... Prefiro. Mas Amém. Né, Luizinho? Aí ele manda uns podcasts assim pra mim pra resolver umas coisas que dá pra falar em 30 segundos. Mas tudo bem. Vamos lá. Eu sou detalhista. Só que nós estamos chegando, eu acho que meio que no limite, assim. Isso que você falou é verdade. Antigamente a pessoa fala com outra, vou ali comprar uma ficha na bomboniere ou na padaria, comprar uma ficha, vou caminhar até o orelhão. Nossa, demorava uma meia hora para você conseguir contato com uma pessoa. Hoje em dia, pelo WhatsApp, pum. Se a pessoa já não te responde na hora, você já fica... como se a pessoa tivesse assim, né? Me responde, você tem que estar andando assim. Deixa eu ver se ela visualizou a mensagem aqui. Ela visualizou e não me responde, fica um dia perguntando, ela não quer conversa comigo, já começa aquela coisa. Então, a tecnologia, ela veio para nos ajudar, de certa forma, mas eu acho que até também nesse caso, está criando uma sociedade muito ansiosa, por causa isso está desenvolvendo ansiedade, você acha? Eu acredito que o mau uso, né, e a falta de disciplina. É raro, mas você encontra pessoas disciplinadas. E a gente tem que educar. É isso que eu tô falando, sabe? De você educar os seus filhos, educar as pessoas ao seu redor. Então, por exemplo, eu já coloquei aqui uns avisos. Gente, às vezes eu visualizo, mas eu estou em atendimento. Às vezes eu estou, né, ocupada. Eu não posso responder de imediato. Eu não durmo e acordo e o celular não faz parte do meu corpo. Entendeu? E então a gente precisa dar essa calma. Eu tive uma amiga, ela desenvolveu a ansiedade por conta do trabalho. Ela é advogada, mas ela também trabalhava com venda de cosméticos. E ela falou, Lília, eu tive que me disciplinar. Estabelecer horários, até para responder o WhatsApp. Porque as pessoas para quem ela se reportava, né, mandavam de forma desmedida. Então, o que a gente precisa aprender? Estabelecer limites. Cada um conhece o seu limite. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que já é preocupada, você já tem uma questão, um pezinho mais ansioso. Não chega a ser uma patologia, mas é aquele ansioso que a Bíblia fala. Então, você fez a tua parte. Você estudou, você se programou, você preparou, você orou. Ok, agora descansa. Ok? Agora não, você tem uma patologia. Então, você tem que desenvolver um modo de vida a evitar situações ansiosas. Com relação às crianças, por exemplo, depois de a gente ouvir isso daqui, você vai pensar um pouquinho mais na hora de cobrar. Eu vou tentar cobrar, mas sem aquela palavra pesada,
sem aquela coisa, né, pelo pescoço, na marra, tem que ser, né? Eu vou tentar respeitar o tempo do outro, porque são diferentes, as pessoas são diferentes. E a gente cresce e esquece, né, que os indivíduos têm o tempo diferente. Não só para elaborar, porque, por exemplo, o que me preocupa? Às vezes as pessoas vão buscar ajuda quando elas já estão lá passado do limite. Acabou o limite. E aí é muito mais difícil de você consertar. Porque você entende bem que a gente precisa trabalhar pensamento, não é a mesma coisa que trabalhar o corpo. Se você está com uma dor de cabeça, você toma uma dipirona, vai atuar aqui, resolveu. Mudar uma conexão, uma comunicação neuronal estabelecida, rígida. Alguém falou a vida inteira para você que você tem que ser imediatista, que você tem que ser perfeito, que tem que ter, que não pode errar. Essa é uma coisa que campeando com o consultório, não posso errar. Como? Você é ser humano, meu querido, você vai errar. Vai errar e não é pouco. Eu já ouvi muito isso de falar assim, ó, é filho de pastor, né? De falar assim, meu, você tem que ser melhor que seus pais. Você tem que ser o exemplo. Você tem que ser o exemplo e você tem que ser muito melhor. Tipo assim, você... eu concordo que nesse quesito, assim, o conhecimento deles e a base deles, pra mim, é o meu chão. Com certeza, eu envolvido nisso, eu vou estar dali pra cima agregando mais conhecimento na teoria, vou ter mais, desenvolver um pouco mais, não sei, mas assim, de ouvir cobrança falar assim, ó, você, isso eu tinha 12 anos, você tem que ser melhor que seus pais, você tem que ser, assim, eu saí de lá assim, não tem que ser melhor que meus pais, eu tenho que... E eu olho pro meu pai e eu falo, meu amigo, vocês não estão entendendo, do nível que eles estão falando. Você cobrava muito, então, Demais. E aí você falando assim, eu tô assim, nossa, cara, acho que eu tô me Eu também, cara, eu tô me sentindo esquisito. Eu já vou marcar uma terapia pra mim lá no A gente já sabe, já deixa marcado. Sai daqui já. Não, e assim, você tá falando nesse nível de pai, mas nós que somos cristãos, quem tiver fé vai fazer as obras maiores do que Cristo fez. Esse daí, assim, é pra matar qualquer um de nós, não é verdade? É pra matar qualquer um. Então, assim, a gente precisa entender quem eu sou. E nesse propósito, a terapia nos ajuda. Por quê? Porque às vezes nós somos ou agimos de forma como as pessoas nos programaram para ser. O ambiente nos programou para ser. E aí chega um momento da nossa vida que você começa a questionar. Ei, não sei, mas eu penso que poderia fazer diferente. Não, que isso? Que isso? Tem alguém falando no meu ouvido? Não, eu sempre fiz assim. Eu não posso mudar agora, né? E aí, de repente, é a sua essência que tá lá aparecendo e começando a gritar. Fábio, você é esse aqui. Nossa, eu sou esse aí? Nossa, legal, esse é o jeito Fábio de ser. Aí, esse aqui é o jeito Luiz de ser. Entendeu? Porque até então a gente está se comportando baseado nessas crenças lá da infância, que a gente absorveu. Como é que uma criança de 5 anos vai estabelecer regras para um adulto? Mas às vezes a gente vem vivendo daquelas regras sem perceber. Não posso errar. Eu não posso errar. Eu não posso errar. Eu não posso errar. Errei. Nossa, eu sou um fracasso. Aí vem todos os outros sintomas, né? Que vem desencadeando os adoecimentos e tal. Então, assim, se conhecer, saber quem você é, né, favorece muito para ter uma vida mais saudável. Porque assim, cara, eu sou mais devagar. Não, eu sou mais acelerado. Né? Eu tenho muito problema com horário. Muito. Deus, eu não gosto de esperar. E eu também não gosto que as pessoas me esperem. E aí, às vezes, eu extrapolo, porque eu chego muito cedo, né? Hoje eu saí cedo, aí o Fábio falou, 8h40. Falei, tá bom, 8h40. Mas eu já tava lá no William, né? Aí o William, 8h30, você tem que me levar. O William, calma, 5 minutos. Eu falei, 5 minutos não, que você vai me atrasar. 8h40, eu falei que ia estar lá 8h40, né? Então, assim, eu tenho isso. Então, pra eu não passar problema, pra eu não ter situações, o que eu faço? Eu vou e me programo. Então, eu já deixei tudo pronto. Ontem eu fui lá, fui dar uma lida, imprimi algumas coisas, tal. Por quê? Pra eu me sentir confortável. Porque eu não vou... Essa parte que é personalidade, que já se estabeleceu em mim, porque já é um transtorno, é o que eu sou. É o que eu sou. Então, eu preciso aprender a lidar com isso. Você acha que todos têm transtorno em alguma medida? Eu não posso dizer que todas as pessoas têm transtorno. Eu posso dizer que algumas pessoas
tem algumas disfunções por sim, conta do ambiente, Sim. né? E aí tem gente que tem maior capacidade, maior resiliência, né? Tem pessoa que você fala, pô, esse daí é o Joseph Klimber, né? Assim, morre, volta, Essa é antiga. né? É tipo, Fica a referência aí a você. fica aí. Então, por exemplo, tem pessoas que são assim, né? Você fala, nossa, e ela levanta de novo, né? Tem outras que assim, quebrei uma unha, ai, meu Deus. Mas você não pode dizer que é frescura, depende como ela foi criada, depende do repertório. Tem gente que é mais raçuda. Um contexto muito maior envolvido. Exatamente, depende do contexto. Não dá pra gente ser simplista, Sim. entendeu? E falar do outro de uma forma tão reduzida assim, Verdade. entendeu? Às vezes eu vejo Nossa, que... obrigado, cara. Tô sendo tratado aqui hoje. Uma terapia aqui, cara. Às vezes eu vejo, e é uma opinião minha, e eu queria que vocês falassem, Meu você tá Deus. errado. Meu Deus, se Muito prepare. bom. Bomba, pá, corte, solta. Dá pra cortar? Dá pra cortar. Seus hereges. Seria até bom pra quem tá assistindo a gente mandar um e-mail. Boa. Não é verdade? Às vezes alguma Dúvida. dúvida, alguma coisa, né? Mas enfim, voltando um pouco sobre essa questão um pouco da igreja em si, eu vejo que não vou falar a igreja, mas as pessoas têm muito problema com a ciência nesse sentido. No meio religioso, as pessoas elas negam a ciência como se fosse o oposto à fé. E como se elas não necessitassem da ciência, porque Deus é soberano em tudo, e eles não conseguem enxergar que a ciência, Deus também é soberano em cima da ciência. Você acha que eu falei alguma heresia? Eu acho que você tem que ser expulso Da igreja. Com certeza. Então nós vamos ser expulsos juntos, né? Porque A gente abre uma igreja. eu compartilho dessa opinião, sim, né? Eu lembro até, de novo, tem muitas experiências lá na Quadrangular, né? Na época que eu ainda estava lá, tinham feito aquela descoberta da Dolly, da Molly, da multiplicação, né? Do DNA, das ovelhinhas, lembra disso? sim. Vocês são mais jovens, né? É. Aí eu lembro que eu dava aula na escola bíblica do meio casa, e irmãos chegaram lá. Gente, que absurdo, é o fim do mundo, né? Olha, fizeram uma ovelha de outra ovelha, estão querendo ser maior do que Deus. Irmãos, se eles descobriram isso, foi permissão de Deus, porque se Deus não quisesse, como ele não Não tinha descobriria? sido feito. Não estão descobrindo outros planetas, outras vias, não estão descobrindo coisa agora? Essas coisas já não estavam lá? Né? Já estavam lá. Deus é muito maior do que tudo isso. Então, quando a gente, assim, a nossa capacidade humana, né? Aí não tem exame, não tem questão para ver a limitação. A gente não consegue compreender Deus na sua integralidade. Né? A gente tenta, mas entender com a capacidade humana algo tão sobrenatural e tão maior, eu não acredito que a gente consiga. Mas eu entendo que ele tem o domínio. Eu também. É igual agora, a gente estava nessa época de pandemia, né? Ai, toma vacina, não toma vacina e vai, não sei. Gente, a própria palavra não dizia que se você pisasse as serpentes e escorpiões, coisa e tal, né? Paulo fala, né? E foi picado de cobre, e vivi naufrágio, e vivi não sei o quê. E o cara tava lá, porque não era o momento dele. Então, eu acredito muito nisso. Chegou o teu momento, a gente vai. Tem uma canção que é muito velhinha, mas ela me trouxe muito conforto na adolescência. Eu nem lembro quem que cantava, mas eu sei que ela falava assim... Pois o acaso é, na minha humilde opinião, o apelido que Deus usa quando não quer assinar sua criação. Então ele dizia assim, sei que nasce o sol porque eu sinto o seu calor. E como essa canção tem o seu autor. Sinto lhe dizer que aquela explosão que você insiste em crer também tem o coração. É o coração de Deus que, explodindo em amor, fez tudo aparecer. Fez a matéria se compor. Então, assim, essa música... Eu falei em línguas agora, cara. Ela mexe muito comigo, porque, se você ver, não é um louvor, né? Não é um louvor, é uma canção alternativa, mas ela fala muito dessa coisa da criação. E assim, se eu acredito que Deus tem o domínio, é sobre tudo. Amém. Até para permitir que você seja um ansioso psicólogo, até para ser um psicólogo ansioso cristão, e mesmo assim você não interfira no direito nem na escolha das outras pessoas. Exato. Então eu acredito muito nisso. Também acredito. Alguma pergunta, Fábio? Eu quero ir no banheiro.
à vontade. Pode ir, tranquilo, pode ir. Fica à vontade. Enquanto isso, coloca a musiquinha. Põe a musiquinha, gente. Coloca a musiquinha de. Peraí. Vai lá, Fernando. Isso foi consequência da cirurgia. Ó, Vê se tá tudo em Pessoal ordem da- lá, Fernando. Se não tá... Enquanto isso, eles vão fazer uma avaliação. Me fala que a gente tá indo, hein? alô? Não vai cortar, não. Não vai cortar, não. Vai direto. Alô? É sua esposa? Sei lá. É cobrança. Desliga, cobrança, desliga. Cara, mas você percebeu, agora falando sério, como o assunto é muito amplo? Sabe, ansiedade não é uma coisa que dá pra você tratar com as suas próprias opiniões, achar que é um demônio, achar que é uma, sabe, E você consegue perceber esse diálogo entre a fé e a ciência? O interessante é que, assim, o que a gente está fazendo aqui hoje está quebrando muitos paradigmas no nosso meio, né, da igreja, né? Trazendo à luz e trazendo também pessoas que talvez estejam passando por isso e falar assim, toma coragem de conversar com alguém que tem o conhecimento para te trazer, te ajudar a entender o que está acontecendo com a sua vida, porque foi o que eu precisei, sabe, conversar. Por muito tempo eu me via sozinho no meio de uma igreja de 200 membros, cara. Tá ligado? E você nem frequenta lá a minha igreja local, não mais. Mas somos muito amigos de muitos anos, né? Muitos anos. Fábio. E você nem frequenta mais lá. Hoje eu fui encontrar em você uma pessoa para conversar e falar, é isso que eu tô passando e tal. Então, trazer aqui uma pessoa especialista para nos elucidar esses detalhes, falar, você que também talvez está passando por uma crise de ansiedade ou nunca se achou assim, mas você está se identificando com alguns desses sintomas, procura alguém para conversar. Procura a Lília, é verdade. Você atende, né? Atende. A gente vai deixar suas redes sociais, seu telefone na nossa... O link, tudo certinho, né? Procura a Lília, vai falar com a Lília, faz uma consulta lá com ela. Eu tenho certeza que, através desse podcast aqui, muitas pessoas vão começar a entender, até como eu, porque até para mim chegar ao ponto de falar, eu preciso conversar com alguém sobre isso e falar, eu tô me afundando, assim, em crise de ansiedade. Então, quando eu fui fazer... Eu faço hoje algumas consultas com psicólogo e quando eu vou fazer a consulta, eu tenho que me preparar um dia antes, para naquele dia eu não trabalhar, porque eu não consigo. Eu termino a consulta videoconferência. Por causa da pandemia, nem pessoalmente. Assim também, Videoconferência. Eu termino a consulta com os meus batimentos à medida, vai estar nos 120, 130, formigamento na mão, e não consigo trabalhar. E assim, eu vou tentando relaxar. Isso aqui faz parte da minha terapia diária, sabe? Sim. Cuidar disso, assim. Então, eu tô achando meu ponto de equilíbrio, assim, sabe? Você fez uma pergunta pra mim, né? Como é que isso se manifesta, coisa e tal. Então, assim, quando a gente... Minha abordagem... Eu penso, eu sinto e eu me comporto. Só que às vezes eu não estou pensando certo. A gente chama de erro cognitivo. A forma como eu olho o mundo, eu interpreto. E às vezes você está interpretando o mundo como muito ameaçador. Para o ansioso, o mundo é ameaçador, o mundo é inconstante, o mundo é perigoso. Eu tenho que estar sempre abastecido, preparado para tudo. Então você começa a pensar. Não vai dar tempo, não vai dar certo, não vai dar aqui, né? E aí, como é que eu faço? Como é que eu vivo? Como é que eu conduzo a minha vida? Como é que é? E aí começa. Então, quando você começa a acelerar seus pensamentos, o seu corpo também reage. Quando a gente tá com raiva, o que você sente? Você não sente uma queimação no rosto? Os batimentos aceleram, vem aquele impulso? Ansiedade também. Então, por isso que a gente trabalha primeiro com a redução de sintomas, ensina o paciente a regular, né, emocionalmente. Assim, ó. Exatamente, para depois você tocar nos assuntos mais delicados. Sentar na cadeira e fazer, parece tá chacoalhando tudo assim, ó, cara. Sério. Por isso que eu acho muito perigoso quando vai, às vezes, um pastor, que é alguém que é influenciador, hoje, né, com os youtubers, essa onda de que todo mundo agora tem um blog, sem nenhum preparo, sem conhecimento de causa, né? Pô, eu tô estudando há mais de 10 anos. E eu tava lá estudando ontem, né? Ele falou, por que isso? Eu falei, não, porque vai, meu Deus, tem que estar tudo certinho. Você não pode, né? Você vai falar para pessoas. As pessoas vão te ouvir. E aí você pode direcionar de uma forma positiva, como você pode jogar essa pessoa no lama, como você falou, eu tava me sentindo sufocado, sozinho, no meio de uma multidão. Né? Porque quando você tá em sofrimento, você não consegue se sentir parte. E manter relacionamentos com pessoas, isso ajuda bastante também, não é, Lili? Nesse sentido...
Como da você igreja, fala? dentro da igreja, com pessoas com ansiedade, você se abrir para uma pessoa, conversar. Então, aí a única coisa que eu digo é, tenha o critério para quem que você vai se direcionar, Sim. né? Então, por exemplo, se você é da igreja do Fábio, sabe que ele tem essa abertura, que ele dividiu a experiência. E aí, Fábio, o que que você me indica? Ele vai falar, ó, procura um tal profissional, procura ajuda com tal pessoa, procura ajuda com tal pessoa, né? Você vai procurar alguém que pode te dar uma orientação norteadora, né? Que possa te direcionar no sentido positivo e saudável. Exato. Não é alguém que vai falar assim, olha, quase que aquele rito, né? Você vai orar lá 3 Pais Nossos, vai fazer jejum, vai pular de pirueta, veste de saco, né? Conta até 10. Tá? Não é que não funciona. É claro que funciona orar ao Senhor, né? Mas existem coisas que são dessa vida. Exato. São coisas que pertencem a esse mundo. Então, por exemplo, Jesus passou 40 dias lá no deserto, jejuando, orando e tal. Mas ele teve fome. Por quê? Porque ele é ser humano. Ele se cansou. Ele dormia, não é? A Bíblia não conta que ele dormia, eles viajavam, eles se cansavam, eles tinham fome, tinham sede. Então, existem coisas que são da nossa humanidade. E só para fechar aquela parte que você falou da ciência, do mesmo jeito que muitos cientistas se opõem à fé, né, como uma coisa totalmente negligente, eu lembro de uma vez que quando eu fui estudar psicologia, né, foi meio preocupante para algumas pessoas. Ah, você vai estudar psicologia? Nossa, vai debandar da fé, não sei o quê. Eu falei, gente, Abandonar a igreja. que raio de fé é essa minha que vai ser levada por qualquer conversa fiada? Verdade. Mas enfim. E aí eu lembro de uma vez que eu falei, bom, como eu vou me posicionar? Porque tinha aquela coisa, né? Ah, eu tenho que levantar a bandeira, eu vou bater o pé aqui. Será que eu tô com vergonha? Se eu não falar porque eu tô com vergonha? Eu tinha vários questionamentos também ao longo da minha formação. E aí eu falei, cara, aqui eu tô para aprender a psicologia. Não me convidaram aqui para pregar. Tanto é que quando eu vou em alguma igreja, eu falo, olha, você quer que eu vá como? É uma palestra para as pessoas, eu vou falar de psicologia, ou eu vou Lilian cristã. Por quê? Porque são coisas diferentes. Dentro do meu contexto cristão, eu posso usar os argumentos da psicologia como eu estou fazendo hoje, né? E posso colocar a minha fé em prática. Sim. Entendeu? São coisas diferentes. Então eu aprendi que... E ali tinham vários pastores. Eu lembro que meu professor olhou e falou assim, eu não estou entendendo isso. Porque tinha mais ou menos uns 15 pastores na minha sala. E aí, cristãos, entre, né, todo mundo. Aí, Sua por que sala que- de psicologia. De psicologia. E aí eu pensei, mas eu não estou entendendo esse movimento. Aí uma amiga minha se levantou e falou assim, é porque a gente está entendendo que além da parte espiritual e física, o ser humano tem emoções e a gente precisa cuidar desses pensamentos e dessas emoções. E aí a gente veio buscar o conhecimento para agregar o nosso trabalho. Qual o problema? Ui. Né? É. E aí comigo foi assim, um professor, ele dizia que a religião dele era o Freud. E aí ele falou assim, porque a religião é uma coisa insana, não sei o que. Aí eu falei, eu vou ter que levantar. Aí eu levantei e falei, professor, o senhor falou bem, o senhor não entende de religião. Então é melhor o senhor não tocar nesse assunto. Porque desde que eu me entendo por gente, eu estudo religião. A Lília sendo Lília. Deixa eu falar aqui. Deixa eu falar aqui rapidinho, Deixa 5 eu te minutos. questionar. Né? Aí eu falei, eu me entendo por gente. Não é uma coisa que saiu da minha cabeça. Não é uma invenção. Pode ser que algumas pessoas não nos representem. Hoje eu uso muito essa frase, né? Essa pessoa não me representa. Não é todo cristão que me representa. Não é. Porque tem gente insana, tem gente mentirosa, tem gente... de tudo que é nível de crente existe, assim como existe qualquer outra religião. Verdade. Então, quando alguém fala alguma coisa pra mim, eu falo, você já esteve presente em algum lugar? Você fala com propriedade? Por isso que eu acho a importância da gente estar aqui nesse momento, abrindo um espaço para falar com verdade, trazendo luz, trazendo esclarecimento, porque falta isso no nosso meio. Falta muita verdade. Por exemplo, a gente não tá ganhando nada aqui. Não tô esperando nada em troca. Nem vocês. Mas o que a gente quer de verdade? Que as pessoas sejam alcançadas, que as pessoas vivam melhor, que as pessoas entendam e abram, né, a visão e entendimento, para você não ser tão crítico, tão cerrado quanto um assunto, sem conhecimento. Entendeu? Porque às vezes você está baseado no posicionamento de uma pessoa, você está baseado em uma reportagem, em uma mensagem do YouTube, você nem sabe a origem daquilo. Porque hoje em dia cada um coloca o que bem entende. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A fonte, né? E a confissão positiva veio para trazer esse tipo de pensamento. Dentro da igreja, você não pode ficar doente, você não pode procurar ciência. E isso daí acaba estragando o nosso mas olha pensamento. só. Espera que eu tô terminando. Eu vou cortar o dedo aqui, porque o Luiz... O pessoal aqui, da firma falou essa semana.
Aquele cara só fica te cortando, deixa eu falar. Eu corto todo mundo mesmo. Eu vou corto levantar a convidado, mão. eu corto todo Posso mundo. falar? Termina que agora eu não quero falar mais. Eu posso falar? Inclusive, o pessoal usa aquele versículo da menina, né? Que morreu, a Tabita, né? E a mãe passa e fala, ah, tá tudo bem, tá tudo bem. Ela, você viu? A filha tava morta. E ela falou que tava tudo bem. E esse tipo de pensamento, ele é negligente. Era um contexto. A Bíblia tem história, a Bíblia tem poesia, a Bíblia tem contexto. Aquilo era um contexto. Não está dizendo que porque aquela mulher disse que estava indo tudo bem, que a gente agora em tudo que for fazer, por exemplo, a mulher está, né, próximo ao momento de parir. Tá tudo bem? Não, tá péssimo. Tá doendo aqui. Pelo amor de Deus, alguém me ajuda. Não vai tomar uma anestesia porque isso é ciência, então. Porque se você for naturalista, você tem que ser naturalista, não é verdade? É igual os veganos, né? Aí a gente volta na Idade Média, nesse sentido. Você é né? vegano, ser vegano tem toda uma prática. Não é só, ai, como alface, sou vegano. Não é isso. Tem toda uma filosofia, né? O vegano com uma bota de couro. A hipocrisia. Né? Então, tipo assim, se você então é desse crente ortodoxo que é contra a ciência, tu não pode usar nada. Nenhuma tecnologia, nada. Porque a cama que você dorme foi desenvolvida por alguém. Né? A comida que você come, o plantio foi desenvolvido. Então você vai ter que virar nômade, morar no meio de uma floresta e sobreviver de tudo que a natureza dá. Se Aí você você pode falar pra mim que... Der essa ideia pro William, é capaz ele fazer isso, viu? Você para, viu? Eu não sei porque ele gosta de alguns confortos. Ah, Ele Fala, gosta de alguns aí você tem que falar quem é o William, né? É não o digníssimo, é o digníssimo. Ele tá tocando baixo ainda? Toca assim. Ontem eu fiz um ensaio com ele. Falei, vamos podcastar aqui. Que ele é cheio das polêmicas, né? Aí você tá me perguntando, né? Porque eu me preparei pro negócio, tô me sentindo importante. Aí falei pra ele, você me pergunta, ele me perguntava, eu ia responder, e aí, o que você achou? Né? Pra me dar Porque ele é um ser pensante, ele é um cliente que me representa, ele pensa, ele atua, ele estuda, então isso pra mim é importante. E ele gosta de que parte da teologia, assim, que ele... Não, ele gosta de tudo, né? Tudo. E ele fala é legal de falar com ele, embora não dá pra assim, né? Porque ele tem um QI a mais, então assim a gente já sai um pouco atrás. Mas assim, é legal porque dá pra conversar sobre tudo. Então isso que eu acho legal. Ele lê bastante. Estuda. Inclusive eu não falei aqui, beijo amor, ele vai ver. A minha mente começou a mudar e as coisas começaram a mudar pra mim a partir do nosso relacionamento. Por quê? A gente começou a namorar, eu tava com 18 anos, né? E eu fiquei fazendo ele esperar, porque eu tava orando, esperando a revelação divina. Fiquei 2 anos esperando, não veio. Eu falei, deve ser. Aí a gente começou a namorar e o William tinha saído um pouco da igreja, mas ele nunca tinha se desvencilhado de Deus. Ele continuava lendo a Bíblia e tal. E aí ele chega muito questionador pra mim. Questionando tudo. Ah, mas se é assim, por que? Né? Aí eu falei, ixi, agora. Tem razão. Ai, meu Deus, será que tem razão? Tem razão. Aí eu comecei a questionar, porque até então eu vinha numa fé cega e obediente, porque eu tinha medo de ir pro inferno toda hora. Então eu achava que qualquer coisa que eu fizesse eu ia pro inferno. Isso é um né? problema também. Então, né? tinha aquele canto, tipo assim, por exemplo, o dia de ceia, era o único dia que a gente era santo, ninguém fazia nada, né? Porque eu já ceia e tal, já ceia, não vamos brigar, não vamos nada. Então, tinha esses conceitos, né? E eu lembro até que deu muito trabalho, porque com 7 anos eu queria me batizar. E o pastor falava, não pode. Mas por que não pode? O pai dele. Não pode. Eu falei, mas por que não pode? Eu sei que é batismo, eu quero me batizar. Tinha 7 anos. Eu tive que esperar até os 12. E eu ainda tive que esperar em agosto, porque só foi em agosto que estreou a pia. Foi muito sofrimento. Então, assim, a partir desse relacionamento, ele já estava na igreja, né, gente? Já estava ali, no meu contexto. Mas ele veio com essa coisa de que, olha, a gente tem que estudar sem medo. Não pode ter medo de perguntar as coisas para Deus, não pode. E aí eu fui mergulhando nisso. E aí a gente questionava muitas coisas, a gente sempre conversava sobre isso. Então, para nós, essa dinâmica de conversa, tanto que as meninas são assim também, né? Vem questionando a gente de tudo, né? Não dá para dar aquela educação assim, não sei, vocês têm os filhos mais novos, mas assim, porque eu falei, porque eu tô falando, porque eu tô mandando. Não existe isso. Mas por que você tá mandando? Mas para onde? Qual que é o seu objetivo? Por que não? E se fizer assim, o que acontece? Então, aquela coisa... Então, você tem que estar preparado para a vida. Porque quando você argumenta, hoje, por exemplo, eu tenho uma filha com 17 anos. E ela escolhe. E eu tenho orgulho de ela escolher. Porque eu não aprendi a escolher muitas coisas.
E isso não é legal, porque o Senhor nos deu essa capacidade de escolher. E às vezes as pessoas vêm e nos tiram, né? Colocam uma venda nos nossos olhos e a gente vai. Então, para isso, você tem que, na sua relação com Deus, na sua intimidade, ir desenvolvendo e crescendo. E peraí, não, ó, isso aqui, entendi. Entendeu? Então, também não dá para culpar ninguém por causa disso, porque é uma coisa que é individual. É a gente que tem que caminhar. Depende muito da pessoa, né? É da pessoa. Livre agência da pessoa nesse sentido. Exatamente. Mais alguma pergunta, Fábio? Nenhuma mais. Quer falar alguma coisa, Lilian, sobre psicologia, sobre ansiedade? Eu tenho uma Como você pergunta, acha? eu tenho uma pergunta. Lilian, se você quiser. É normal, viu, gente? Isso é normal. Lilian, me ajuda a pensar aqui algo. Me ajuda a pensar. Me ajuda Você já tá a pensando, concluir né, meu pensamento. Num trabalho que eu fiz, não tem tanto tempo para jovens, e eu abordei um pouco sobre depressão. Foi mais depressão, não ansiedade, foi sobre depressão. E eu comecei a ler pouco acerca disso, né? Comecei a ler algumas coisas e tal. E eu vi um versículo que eu achei muito bom para mim. Tá lá em Filipenses 4:8, diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Naquele dia eu usei isso para falar assim: eu não sou psicólogo para poder orientar ninguém, e se alguém perguntar para mim, eu vou orientar a pessoa, dependendo, a procurar um profissional. Mas eu usei isso assim, como uma correção de pensamentos, né? A pessoa usar isso para tentar te ajudar a parar de pensar coisas ruins, né? Você vê muito jovem com muito problema nesse sentido, assim, de ficar se isolado e vendo muita coisa ruim, com pensamentos muito ruins de suicídio e tudo mais. E tentei ajudar nesse sentido. A minha pergunta é válido isso? Essa correção de pensamento? Não sei se está correta essa minha expressão, ou é só medicamento que ajuda a pessoa nesse caso, ou tem esse tratamento, ajudar a pessoa a mudar a forma de pensar? É assim que funciona? Então, pode até parecer que a gente combinou, né? Seja sincera, pode discordar dele. Pode discordar, se eu estiver errado. Não, eu não posso, porque assim, dizer. esse versículo, né, até me emociona, porque era um dos versículos que eu recitava constantemente. Eu repetia para mim, porque é muito difícil mudar de pensamento. Isso que você falou, a gente chama de reestruturação cognitiva, né? É bom ficar emocionado, porque as pessoas pensam que psicólogo não tem emoção. A gente tem, né? A gente tem. Não é assim, né? A gente tem sim. Não é fácil mudar uma forma de pensar. Imagine, quantos anos você tem? Eu tô com 33. 33. 28. 28. 29, quer dizer, desculpa. Olha, querendo ficar mais jovem. É Alzheimer. Rapaz. 28. Fala-me mais sobre isso. Você está rejeitando? Então, não, também não vamos ficar nessa pegada. Mas assim, até essa idade, você pensou de determinadas formas, né? Sobre determinados assuntos, sobre quem você é. Até que um dia eu chego e digo assim, talvez você não seja assim. Será que esse pensamento não vem de outra pessoa? Você não ouviu e assumiu para você? Você entende o que eu disse, mas para assimilar vai um tempo. Por quê? Porque você tem que reestruturar essa cognição. Você tem que pensar novo, pensar diferente. Não é simples. Não é tão fácil assim. Não tem um botão delivery. Então, o que acontece? Esse versículo, ele é um pouco da base da TCC. E aí eu vou até um pouco mais, que eu uso uns versículos de vez em quando também, né? Quando meu paciente é cristão, dá para usar. Então, por exemplo, a boca fala do que o coração tá cheio. O que é esse versículo? Do que você alimenta a sua mente? Eu lembro que o meu pastor sempre conta isso. O Marcelo, ele falou que um dia foi orar para um homem, né? E ele orou e tal. Aí, de repente, o Espírito Santo de Deus tocou no coração dele e falou assim, pergunta o que ele tá lendo. Porque ele falou que tinha problema com pornografia. Ele falou, eu leio Playboy e tal. Eu falei, por favor, né? Aí lê uma Isto É, uma Veja, sei lá, qualquer coisa, né? Você vai ler uma Playboy? Tem reportagem, mas vai ter as mulheradas lá. Você não vai querer ter um gatilho, né? Então, do que você se alimenta? Você falou dessa geração, você falando com jovens. Essa geração é muito mais bombardeada do que a nossa. Porque nós vivemos num estímulo, né? Você entra no elevador, tem uma tela de computador. Isso aqui é um estímulo constante. Em todo lugar. Nesse tempo de pandemia, né?
vai pro computador, vai pro celular, vai pro tablet, vai não sei para onde. Tudo é internet, tudo é estímulo. Só que tem um estímulo bom e um estímulo ruim. Eu ajudo também com as crianças. Esse dia a gente estava tentando achar um material para compartilhar com os pais. Cuidado! Isso aqui é um universo que você larga na mão de uma criança. Ah, tá vendo vídeo. Eu não vou entrar em detalhes, mas a minha filha assistia muitos desenhos, a Heloísa, e a gente ficava assim na sala, né? O computador ficava na sala na época. Ela tinha o quê? Uns 3. Ela nem sabia direito, ela não sabia ler ainda, mas ela já sabia colocar as coisas lá. Só que sempre na nossa frente. E aí ela lá no YouTube, né? Não tinha naquela época ainda a descrição, YouTube criança. Sim. Ela estava assistindo Pica-Pau. Você já imagina o tanto de proposta. E eu passei assim, quando eu olho assim a lista do lado, eu falei, o que é isso? Outras janelas. Por causa do assunto. Então os pais estão muito tranquilos, as pessoas estão tranquilas, e às vezes ali a tentação, às vezes o negócio vem ali, você entendeu? Por exemplo, nesse tempo de pandemia, tinha jornal para falar do Covid. E era o dia inteiro falando sobre isso, toda hora, olha, não sei quantos mortos. Uma pessoa ansiosa, ficar escutando que o mundo está se decompondo, está se desmanchando diante dela, isso é o quê? É o veneno. Então, muitas vezes, a gente está consumindo o veneno. Está consumindo coisas que vão te fazer mal, que vão danificar o seu corpo. Então, quando você fala pensar em tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que é bom, claro que não é tão fácil assim, né? Não é tão simples, não é de uma hora para outra, mas é o caminho. Entendi. Trocar um pensamento ruim por um pensamento bom. De que forma eu poderia resolver isso? Então, por exemplo, eu não assisto mais os jornais. Então, o que eu faço? Eu vou buscar uma fonte aqui, vou na OMS, eu vou em algum lugar, vejo lá como é que estão as coisas, entendeu? E aí, tá ok. Porque é muita besteira que se fala por aí. Você acaba ficando até comprometido, daqui a pouco você tá, né? Conforme você vai andando com uma pessoa, você está com uma pessoa, você não começa a pegar os trejeitos, não é? Tem casal que fica até parecido fisicamente. Tem gente que se parece, fala, gente, nossa, tá parecido, né? A gente não pega o jeito. Então, essa coisa de influência é verdade, funciona. Não adianta falar assim, não, eu não me influencio. Influencia. Se você ficar ali, vai influenciar. Então, você tá aqui num ambiente onde você só escuta coisas negativas, você só escuta coisas ruins, o mundo é perigoso. Por isso que eu falei da questão dos pais. Você quer orientar o seu filho, mas você não pode pôr ele numa bolha. O mundo é perigoso, hein? Cuidado, hein? Porque aí a criança não, vai ter medo de ir no portão, né? E também não é assim. Antigamente tinha muito mais perigo, porque o seu filho, se saísse da caverna, tinha ali um javali que ia comê-lo, né? Hoje a gente, né, pode sair do portão para fora que não virá um javali nos comer, entendeu? Mas os pais ainda não entendem a importância da palavra, o tom da palavra, o jeito. Então, se você tem um repertório muito negativo, você ouve coisas muito ruins, né? Aí sim, nesse caso, eu falo que é falta da palavra. Vai ler a palavra, então. Em vez de ficar lendo lá a Playboy, né? Pega a Bíblia e vai ler. Você é jovem, vai ler um Provérbios, né? Vai ver aí o exemplo dos jovens na igreja, Daniel, Davi, como que era o comportamento dessas pessoas na sua adolescência, na sua juventude, Samuel, né? A Bíblia, o que não falta, gente, é exemplo e orientação para todas as áreas da nossa vida. Não falta. Então, nesse sentido, sim, encher a tua cabeça de coisas boas, Filipenses 4:8, né? Tudo que é bom, tudo que é honesto, tudo que é justo, né? Então, enche a tua cabeça. A Bíblia também nos orienta a selecionar. Retém o que é bom. Ouvir uma coisa não é legal. Separa. Não precisa explodir, não precisa ir pra internet xingar todo mundo, não precisa brigar com a família toda. A gente não precisa, para amar uma pessoa, você não precisa concordar com ela em tempo integral. Você pode discordar respeitosamente. Olha, eu não entendi seu ponto de vista, eu vou pensar mais sobre isso, a gente conversa depois, né? Não tem que, essa palavra tem que é uma coisa que, assim, se eu pudesse excluir algumas palavras do dicionário, eu excluiria. O óbvio, finge que não aconteceu, passa uma borracha, tem que, são coisas que, assim, às vezes são crenças que as pessoas desenvolvem aprisionadoras para o resto da vida. Por exemplo, eu não posso errar, tenho que fazer tudo direitinho. Como assim? Quando a gente estuda, né, na nossa formação na graduação, você não tem que fazer prova para saber se você aprendeu ou não aprendeu? Aí a gente fica naquele desespero, né? Nossa, tem que fazer a prova e tal, tem que mostrar aqui. Por quê? Porque ensinaram pra gente que a gente é mensurado por uma prova. E a vida é muito mais complexa do que uma prova.
né? O trabalho no dia a dia exige muito mais da gente do que aquele... Quem dera fosse só aquilo, não é verdade? Quantos imprevistos e situações e adversidades que a vida nos apresenta. Como você não pode errar diante de uma adversidade, né? Não tem como. Tem que errar, então. Faz parte errar. Faz parte. Não é para você se deleitar no erro, né? Porque o Paulo falou isso. Ah, quer dizer que então agora você pode fazer o que você bem entende? Claro que Tudo não. me é lícito, Sim. mas nem tudo me convém. Mas se você quer pagar o preço, então assim, você plantou banana, vai colher banana. Plantou, né, vento, vai colher o quê? Flores? Não, vai colher as tempestades. Então, só que tem que ser consciente, não pode pôr a culpa em ninguém, são escolhas, né? Se você não se sente preparado, não me sinto preparado. Eu não estou preparado para te dar essa resposta, não estou preparado para fazer isso agora. Ok. Quando você tiver, você me fala, a gente segue. A gente tem medo de ser quem a gente é. Porque a gente aprendeu que é feio, que é errado, né? Que a gente tem que dar conta, que você falar, eu tenho ansiedade, é uma fragilidade, é errar. A gente, né, coloca esse peso nas pessoas. Como é que você pode ser responsável, sei lá, de repente pegou uma gripe? Ah, peguei uma gripe, sou responsável. No caso do Covid, a gente sabe que tem alguns cuidados. Mas no dia a dia, tem coisas que independem de você. Como é que você pode assumir a bronca todinha? Você entendeu? Você está dirigindo, está fazendo tudo certinho. Vem um cidadão bêbado, bate no teu carro. Falta de fé? Você errou? Não. E aí? Mas não ficou com prejuízo? Não teve a dor de cabeça? Viveu. Então, assim, essa coisa do sofrimento para o ser humano é uma coisa que a gente não consegue trabalhar, né? Como se a gente não pudesse sofrer. Ou como se o sofrimento tivesse que ter uma explicação, uma causa, tem que ter uma solução imediata. Tudo para não sofrer, né? Mas o sofrimento nos amadurece. É isso que eu ia falar. Né? O sofrimento nos faz crescer. Exatamente. No seu caso, você cresceu bastante. Você sofreu muito? Cara, olha. Eu vou até beber uma água. Olha, Fábio. Bebe uma água, Luiz, bebe uma água. Mas por quê? Senão daqui a pouco eu vou ter que fazer mediação de conflitos Senão aqui. eu vou pecar aqui dentro. Desculpa. Tem mais sorte do que eu, cara. Ai, caramba, viu? Esse bullying todo aqui. Não sei como eu não fiquei louco ainda. Meu Deus do céu. Se deixar, a gente vai até Mas uma hora. é um tema muito amplo, não é, Lilian? É. É uma coisa muito... Às vezes não dá pra gente tratar em 3 horas, 4 Não, horas. até assim, vou dar uma pincelada. Só pra gente entender, fazer um resuminho. Que eu gosto de fazer isso na sessão, né? Depois eu peço um feedback da galera. Então, assim, o que é importante a gente entender do básico, do que nós falamos aqui, do bem básico. Existe uma ansiedade que é positiva, que nos dá, né, dinamismo, que nos entusiasma, que nos faz agir. Essa ansiedade no nível normal. Quando essa ansiedade, vamos dizer assim, vida intermediária, né? Tá muito preocupada, não consegue dormir, briga com todo mundo, coisa e tal, entra a questão da fé. Pô, gente, vamos confiar, você tá fazendo tudo certinho, analisa, né? Faz um scanner mental. Pô, vamos supor que você vai procurar um emprego, né? Tá procurando emprego. Me formei, trabalhei, pesquisei, eu tô, né? Tô preparado, não vou dormir. E se não der certo, como é que vai ser? Cara, se tiver que ser, se você fez tudo o que tinha que fazer, fique em paz. Ansiedade patológica. Você deita na cama, parece que liga um chip, assim, um holoforte, né? Uma lâmpada de 500 mil watts na sua cabeça. Começa a pensar tudo. Deus, amanhã eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo. Não preciso dormir. Não, mas o pensamento tá aqui, mas tem que decidir disso, tem que decidir aquilo, tem que decidir aquilo outro. Vou no banheiro. Aí vai lá tomar uma água e volta. Então, assim, é uma coisa que foge do seu controle. E é patológico. Quando isso começa a atrapalhar a sua vida. Transtorno, é o nome. Começa a te transtornar. Por quê? Porque você não dorme. Quem não dorme vai começar a deixar de produzir algumas vitaminas, proteínas, entendeu? Então, o que é legal? Eu sempre encaminho. Vamos fazer um check-up, porque até a falta de vitamina pode desencadear processos de ansiedade e depressão. Nossa. Então, eu sempre faço isso com o paciente. Olha, passa com o clínico, porque o psicólogo não medica. Psicólogo não medica, tá? Então, a gente encaminha. Fez um check-up, os exames estão bem? Por exemplo, esses dias eu passei um paciente com neuro. Estava produzindo adrenalina demais. Aí ele não dormia, ele achou que era ansiedade. Ele não estava com ansiedade. Na verdade, ele estava deprimido, mas por conta de um excesso de produção de adrenalina, e a gente descobriu como? Um exame. Então, a gente precisa o quê? De uma equipe multidisciplinar. Mas você também não pode ficar em casa esperando a ajuda cair. Você tem que procura um. Alguém vai puxando para o outro, a gente vai resolvendo.
Então, virou patológica, começou a dar transtorno, eu não tô dormindo, tô comendo muito, eu tô comendo pouco, né? São sintomas. Insônia, fadiga, irritabilidade. Pô, eu tô muito estranho. E a gente minimamente se conhece, né? De repente, tipo assim, uma folha fora do lugar, você já quer matar um. Você fala, peraí, eu não sou assim. Tem uma coisa errada comigo, né? Tá fora. Então, busca uma ajuda, uma orientação, né? Por exemplo, que nem no meu caso, eu sou psicóloga, como eu falei, existem várias abordagens. Mas você procura um e ele pode te orientar. Olha, então o seu caso é esse aqui, ó, vai para esse lado. Esse caso aqui vai para esse lado aqui. Pelo menos alguém que te norteia, entendeu? Não dá para dizer assim, olha, olhei para você ansioso, não ansioso, ansioso. Não dá. Tem casos que sobressaem tanto que é com algum nível de experiência e prática a gente consegue perceber, entendeu? Mas eu nunca fecho um diagnóstico sozinha, sempre peço um auxílio de um parecer médico, encaminho o paciente para poder ver o que é que o outro está sondando, porque existe uma parte que precisa mesmo de medicação e faz diferença. A medicação faz diferença. Que era outro estigma também, né? Ai, tomar remédio. Tem muito paciente assim. Ai, eu tomo remédio. Isso me mata. Não quero ficar dependente. Gente, a medicação... Às vezes as pessoas são mais dependentes. Isso é muito importante falar, tá? Fala bem perto agora. Porque isso é sério. Às vezes as pessoas desenvolvem mais dependência emocional do que propriamente da medicação. Porque ela associa, né? Eu tomo remédio e fico bem. E se eu tirar o remédio? Se eu não ficar bem? Só que se você faz todo o tratamento, você vai preparar a sua cognição para ser mais assertivo e, consequentemente, não ficar mais dependente. Quando não é um transtorno estabelecido, gente. Porque daí é transtorno, não tem jeito. É igual você tem diabetes. Você faz a alimentação, cuida da alimentação, mas tem que tomar a medicação, tá? Então, é a mesma coisa. Eu falo isso, por que pode ter diabetes, pode ter pressão alta e não pode ter uma depressão? Qual que é a diferença? Né? É verdade. Um tratamento físico, nesse caso, seria um tratamento... como eu posso dizer? Assim, físico, por exemplo. Qual que seria o tratamento físico? As atividades físicas, o cuidado com a alimentação, esse seria o físico. O medicamentoso... biológico, né? Interno. Vai tomar um remédio para quê? Produção de hormônio? Qual que é o problema? Tá faltando aqui, tá faltando ali. Espiritual. Aquele que é o cristão, é o cérebro, vai buscar em Deus força, vai encher a mente da palavra de coisas boas, né? E o comportamental, emocional, é com o psicólogo. Então, são os recursos, imediatos que a gente tem. Por quê? Porque nós somos um espírito, nós temos uma alma e habitamos em um corpo. E aí cada coisa tem o seu lugar, não é assim? E hoje é tudo tão fragmentado. Por exemplo, se você tem um problema na coluna, antigamente você ia ao ortopedista, hoje você vai ao especialista de coluna. É capaz de ter um especialista de vértebra, né? Você vai no especialista da terceira, quinta vértebra, entendeu? Tem um problema no pé, você vai no especialista do pé. E por que nas outras áreas da nossa vida a gente não faz isso? Né? Eu sei que não é um caso, mas assim, muitos problemas que a gente vê na igreja, casais, comportamental com os filhos, que as pessoas vão negligenciando porque elas não buscam uma ajuda. Então, às vezes você casou, começou a dar ruim, né? Tá dando choque, não tá entendendo. Não, vamos orar. Mas vamos entender o que acontece? Olha, você vem de um repertório, outro vem de outro repertório, vamos tentar integrar isso, vamos conversar sobre isso, né? Então, são questões que a gente vai empurrando, né? Eu falo empurrando com a barriga, jogando para debaixo do tapete, só que chega uma hora que a coisa vai crescendo. Então não adianta você querer cuidar, você falou da criança ansiosa, você começa a ver os primeiros sinais. Puxa, meu filho mais agitadinho, hein? Todas as crianças sentadas, ele tá ali, que não para quieto, que tem a pulguinha ali, né? O meu filho... Por quê? Né? Eu tenho um ansiosinha. Então, o que acontece? Começa a dar atenção para aquilo, né? Olha, eu fiz tudo que eu podia, não está ajudando, então eu vou procurar um profissional, eu vou falar com um pediatra, eu vou falar com um psicólogo infantil, eu vou pedir uma orientação, né? Esses dias chegou uma mãe para mim com uma criança com 6 anos com muito medo, ela tem medo de ir pra escola, ela tem medo de ficar em casa assim, a mãe vai pra cozinha, ela tem medo de ficar na cozinha. Eu falei, olha, isso é patológico, não é um medo racional, tem que procurar ajuda, né? Então, hoje, a gente não diagnosticava crianças, por exemplo, você não diagnostica crianças com esses tipos de transtorno.
no caso que a gente diagnostica um TDAH, autismo, síndromes, né? Aí sim. Mas a gente identifica comportamentos e já pode ir cuidando desses comportamentos que são inadequados e vão causar sofrimento para a criança, né? Por exemplo, com 9 anos de idade, eu tive uma primeira crise, meus pais nem têm ideia de que eu tive uma crise de ansiedade. A gente mudou muito em 1 ano e eu perdi 1 semestre de aula, porque quando era prova eu estava mudando de escola e tinha 9 anos. Um pânico, eu nunca tinha tirado uma nota vermelha, com medo de ficar de recuperação. Eu comecei a estudar igual uma doida. E eu tive uma estafa. O médico falou que foi uma estafa. O que é estafa? Era um cansaço mental, né? Uma criança de 9 anos, por causa de estudar, eles deviam ter desconfiado, tinha coisa errada ali já, né? Aí meu pai, o médico pediu para eles conversarem comigo e tal. Não me encaminharam, infelizmente, naquele momento para um psicólogo que teria me ajudado muito. E aí meu pai falou, não, se você perdeu o ano, aí pronto. Quando ele falou que ele... Como assim perder um ano? Eu vou ficar com isso no meu currículo. Eu tinha 9 anos, por que eu tava preocupado com o currículo? Nossa, você já pensava Já pensava. Por exemplo, esses dias eu tava conversando com uma criança e ele falou que ele pensa no futuro. Tem 7 anos. Eu vou trabalhar numa multinacional, vou fazer inglês, Eu falei, meu Deus, fora isso. Né? Eu vi uma propaganda esses dias na televisão, né? Se você quer que seu filho seja bem sucedido, então já coloque no inglês desde agora. Então você vê a criança, ela com 5, 6 anos de idade, ela faz inglês, judô, karatê, kumon, não sei o que, artes, não sei o que. Você está preparando seu filho para o futuro ser... Você nem sabe quais são as características do seu filho. Ele não é uma continuidade sua. Não é. Nós temos influência de 4 gerações. Pais, avós, bisavós, tataravós, dos 2 lados. Então, de repente, você nem se identifica muito com os seus pais, fala, nossa, parece nada, parece que eu sou adotado. A gente só não acredita porque é da cara, né? Porque tem a mesma cara, você fala assim, não, eu sou daqui mesmo. Mas, às vezes, você tem comportamento de um familiar mais distante, né? Traços de personalidade do avô, do outro avô, parece mais com um tio, com um primo, enfim. Então, assim, você não é. A gente tem que ter isso em mente. O filho, para nós que somos cristãos, foi nos dado como uma tarefa de cuidar, né? São nossos, sim. Mas são outros seres que têm vontade, que têm desejos, né? Por exemplo, o que você detesta comer? O que eu detesto comer? Nossa, eu detesto comer muita coisa. Você. Sei lá, buchada. Você não come. Também não como. Bucha, esses negócios também não. Também não como. Já pensou alguém chegar aqui, a gente a essa hora com uma fominha, doido numa lasanha, numa coisa gostosa, uma batata, né? Eu amo batata. E aí a pessoa traz aqui um bucho, eu já vou sair daqui assim, né? Só de falar, porque me causa... Eu tenho aversão aí. Como peixe, só... Ó, eu gosto de peixe assim, ó. Não pra comer, filho. Eu gosto de peixe assim. Só do cheiro do peixe já... Eu também, né? Até na praia. Se eu for na praia e tiver com cheiro muito forte, me incomoda. Demais. Entendeu? Então, é o que eu sou. E o que acontece? Como é que eu posso obrigar? Né? Vão nos obrigar a comer isso aqui. Então, como é que você pode obrigar que seu filho dê continuidade aos projetos seus, sonhos seus? Entendeu como é delicado? E a gente recebe essa orientação. Quando você casa, vem alguém e te fala assim, olha, Fábio, quando você tiver seus filhos, você respeite, né, a vontadezinha do teu filho. Se ele não come, não come. Se ele é assim... Quem que ensina essas coisas pra gente? Minha mãe batia na minha irmã, sabia? Pra ela comer. Come agora! Tava, cara. Não é assim? Aí a criança, de repente, vamos supor, ela tem medo. Ah, você vai perder o medo agora. Pum, dá um tabefe no indivíduo e vai nadar. Você traumatiza a pessoa, entendeu? Nossa, isso é muito não pode fazer isso, não? Pode. É bíblico. Não pode. Eita, não pode não. Não pode. Não, Você já fez isso, Fábio, com seu filho? O quê? Esses que ela acabou de falar? De perder o medo assim? De bater. De bater no meu Nesse filho? sentido, Nesse sentido? Por causa de medo? Não. Nossa. Nunca forçou, não. Nunca. Eu já forcei minha Mas filha. eu converso cara, bastante com ele acerca disso. Eu falei, por que você tem medo? Isso. Aí tá, não sei o quê. Eu falei, não, mas ó, o papai tá te ensinando, você não precisa ter medo por causa disso. E eu converso bastante em relação a isso, eu converso bastante. Não, eu já forcei a minha filha. Ah, pai, eu não quero fazer lição. Por quê? Ah, não quero ficar deitado aqui. Ah, mas aí agora você você vai fazer. Mas agora deixa eu te explicar. Por exemplo, É isso. a minha filha Sofia entrou no primeiro ano com quase 4. Ela fez 5, dia 16 de dezembro. E antes de fazer 5, naquela semana ela se formou no pré. Porque mudou a lei. E aí ela ia fazer 6 em dezembro do outro ano.
E aí eu também, não quero fazer lição, não sei o quê. Aí fui estudar psicologia, pra ficar louca, né? Meu Deus, a criança não tá com a cognição preparada pra aprender isso. E a gente lá. Tanto é que eles revogaram a lei depois, né? Então não precisava mais fazer e coisa e tal. E eu falei, meu Deus, e a bichinha cansada e eu lá obrigando. Então vamos supor, às vezes a criança não sabe, tem vergonha de falar. Gente, tem diagnósticos absurdos. Teve um garoto na época da nossa formação que ele tinha o diagnóstico de autismo. E na verdade ele era surdo. Então ele fazia esse movimento, porque se caracterizava, né? Uma das características era o movimento repetitivo, porque ele não escutava. Então ele fazia assim, para ouvir. E ele não atendia. Então ele vivia no universo dele, ele não escutava. Ele não tinha estímulo sonoro. Caramba. E o professor descobriu, e o menino já tinha 4 anos. Então já pensou a pessoa levar um estigma de autista e de repente descobrir que é uma questão auditiva? Então, o conhecimento, a conversa, né? Por que você não quer? Porque fala, né? Vai sondando. Às vezes foi constrangido na escola. Às vezes não tá conseguindo entender, tem vergonha. E se eu falar que eu não sei, vai pensar que eu sou o quê? Você entendeu? A gente não sabe o que tá na cabeça. A gente tem que entender isso, gente. Não existe o óbvio. Essa é a paga do dicionário. Às vezes uma coisa está tão clara, tão nítida pra você, mas pra mim não. Porque nós somos de universo diferente. Então vamos supor, nós moramos aqui em São Paulo. A gente pegar metrô é a coisa mais comum, não é verdade? Pega trem, metrô, sobe de elevador, desce de elevador. Você pega uma pessoa que vive lá no interiorzão do interior do interior, que usa balsa, né? Que não usa nem sapato, que anda de chinelinho, porque não tem necessidade. E joga ela aqui pra andar em São Paulo. Vai ser assustador, ela vai ter medo de pegar uma Solta escada na Paulista rolante. e fala, se vira aí, irmãozinho. Parece que é uma outra sociedade. pra ela, né? Exatamente, como pra gente. Né? Você vai pra esse sertãozão que o banheirinho é ali lá no de mato. fora. Pô, aí não. Pelo amor de Deus, Aí- que o meu coração já fica É. disparado com essa história. E você entende? Então, É assim, verdade, o que é são muito, universos diferentes, né? então, o que é muito normal pra você, o que é muito comum pra você, às vezes não é pro outro. E imagine assim, mesmo na mesma família, né? Quem tem irmão sabe disso. Nós somos diferentes uns dos outros. Ué, mas não foi o mesmo pai, a mesma mãe? Sim. Isso não garantiu que nós fôssemos uma produção em série. Nós não somos. Entendeu? Porque que nossos filhos vão ter que ser a nossa produção em série. Né? Eu acho que é porque a gente é treinado não, tem que ser igual a sua mãe, tem que ser igual ao seu pai. Eu leio Não posso bastante. falar muito não, senão- Eu gosto de ler bastante. Às vezes a minha filha vai lá. Meu pai Agora eu participa posso do falar podcast. no meu escritório. Ele assiste. Eu não posso falar muito não, porque senão meu Seu pai, pai meu assiste? pai assiste e vai magoar ele. Tá? Oh, meu Deus. Então, a minha filha, ela me vê lendo bastante, né? Uhum. Então, às vezes, ela chega no meu escritório. Nossa, cara. Você escuta, Olha né? que chique. Aí ela fala, nossa, pai, você lê bastante, o senhor lê bastante e tal. Às vezes ela vem com o papelzinho, olha o que eu escrevi aqui. Lê aqui pra mim. E algumas vezes, pelo fato da faculdade, não, peraí, daqui a pouco eu leio, deixa eu... Ontem eu peguei e falei, vamos ler junto, porque ela escreveu uma historinha, né? Ela tá lendo, ela leu o Antigo Testamento todo, cara. Ela com 9 anos, ela leu o Antigo Testamento. Eu fiquei feliz, mas eu não forcei. Falei, não, vamos iniciar nossa leitura. Ela, nossa, mas por que Deus fez isso? Sabe? E eu e minha mulher, a gente gosta de estimular. Agora a gente tá no lance de estimular a leitura dela. Ela amar a leitura. Não, você tem que ler pra você aprender, pra você ganhar dinheiro. Igual, Exatamente. entendeu? A gente Passa alguém na vida. entende? Então, ela tem a Bíblia dela, ela lê, ela tem um tablet dela, a gente cortou vídeos do YouTube, ela não tem acesso a nada. Tem uns joguinhos dela, tem a Bíblia no tablet, tem a Bíblia dela, ela fica no canto dela. Depois que a gente começou a estimular, Lilian, a leitura, ela conversar mais, eu notei que a pronúncia dela mudou, a forma de se expressar mudou bastante. Você Né? me fez uma coisa aqui. Quando eu tava nessa época da loucura de 9 anos, eu fui lá pro SESI, né? Eu lembro que a professora me deu, foi uma experiência cristã, essa foi muito bonitinho. A professora olhou pra mim e falou assim, quem escreveu essa redação? Eu falei, fui eu. Ela me deu um desenho, né? E eu fiz 3 páginas, assim, num caderno universitário. Quem escreveu isso aí? Eu falei, fui eu. Tem certeza? Tenho. Então, se foi você... Sério, gente, isso seria hoje crime, né? Ela me trancou na hora do intervalo e me deu outro desenho. Falou, se foi você, você vai fazer de novo. Aí eu
aquela experiência do Espírito Santo, né? Eu lembro que eu tinha aprendido sobre isso, que a gente ora e ele ajuda a lembrar. Aí eu orei, né? Falei, olha, agora eu tenho que fazer uma coisa melhor, porque senão ela não vai acreditar que fui eu. E eu fiz. Aí ela leu a redação. Você lê? Lá no SESI a gente tinha que ler a coleção Vagalume, né? Ele leio. O que você lê? Falei, eu leio a Bíblia. Aí ela, tá explicado. Não pedi desculpa, mas, assim, a minha visão e as minhas falas naquela época, para ela, não eram condizentes com a minha idade. Mas por quê? Teve um tempo aqui na igreja que não tinha tantas crianças da minha idade. E eu ficava atrás da minha tia, com os jovens, ouvindo a conversa deles. Eles discutiam muito na década de 80. Tinha muito aquela coisa que Jesus ia voltar no dia seguinte. Então eles viviam estudando escatologia, não sei o quê, aquela coisa toda. E eu tava ali, no meio, né? Eu até lembro uma vez que a gente foi na igreja do Ademar de Campos, e a ceia lá era metade de um... Aí eu olhei e falei, nossa, que ceia, minha tia Lília, não pode comer com fome. Eu tinha o quê? Uns 10 anos, eu achei um barato. Falei, nossa, que ceião, né? Foi muito engraçado isso. Então eu andava com eles. Aí vem aquela história, né? Diga-me com quem andas. Pra mim, foi importante. Porque eu cresci questionando, pensando e estudando. Então, isso que você está fazendo, a gente aprende muito mais por observação do que por ordem. Aquela história de que faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço, não cola. Ele vai fazer o que você faz. É verdade. Vai fazer. Nossa, é verdade. Não dá pra dizer assim, gente, olha, tudo que eu tô dizendo aqui, nada é cravado, né? Sempre tem exceção, tem, né? De repente o filho vai pra um caminho que você fala, meu, que caminho foi esse? Vai ficar se sentindo culpado. Mas assim, na grande maioria, né? A gente aprende muito mais por observação. Se eu venho aqui e falo pra você, olha, a gente tem que respeitar a opinião do outro, você discorda de mim, eu quero te socar, não é coerente. Aí tudo que eu disser, naquele mesmo momento você vai olhar e vai falar, agora já tô com dúvida de tudo, porque a pessoa já vacilou aqui pra mim. A gente não faz isso? Quando alguém dá um vacilo, você fala, perdeu a graça. Já começa a desconfiar. Então imagina a criança olhando pra gente, pai e mãe, falando uma coisa e vendo outra. É verdade. Né? Isso faz muito sentido, né? Faz muito sentido, não. Isso é uma verdade, né? Verdade, Isso é Eu uma tô ficando verdade. preocupada. Eu falo, e vocês vão ficando assim, eu falo, meu Deus do céu. Não, porque às vezes eu fico. É porque a gente para. Eu falo porque eu fico refletindo sobre as minhas atitudes, entendeu? Família, filhos. Eu acho que você também. parte, né? Eu- Acho que a gente tem que refletir cerca de... E eu acho que é com bom certeza. essa reflexão e você que também está nos assistindo tem que fazer essa reflexão. É E isso dar aí. graças a Deus pela ciência nesse sentido também. Sim, Não é verdade? com certeza. Justamente, por isso que eu tô falando assim, né? Que bom que isso chegou pra nós. Que bom que chegou esse acesso. Né? Já imaginou que eu falei, você quebra um braço. Não pode ir no médico. Eu já É quebrei ciência. 2 vezes. E eu lembro de uma. Você lembra? Esse menino era muito aprontão, gente. Ele se machucava muito. E com o braço quebrado, ele não parava quieto. Eu falo assim que se for fazer algum rolê, no rolê, se for pra dar algo errado com alguém, vai ser comigo. Se Nossa. for pra alguém se machucar, vai ser Então a gente comigo. vai Se for ter que ir se junto pra ver quebrar, qual dos dois que ganha. Porque eu falo assim, ó, gente, se tiver um buraco, ele me atrai. Tá todo mundo, eu caio no buraco. Não, Né? ali onde a Cidinha tinha um salão de cabeleireiro, né, na rua de trás, de onde ela morava ali, tinha um salãozinho e tal. E aí ficava eu, Júnior, Davi, Felipe, todo mundo empinando pipa. E um certo bueiro não tinha tampa lá. Naquela época tinha quebrado a tampa do bueiro. Os moleques ali, ó, direto empinando pipa. E algumas vezes que eu fui, ninguém nunca caiu naquele bueiro. Adivinha quem caiu? Quem? Mas quem? Que é criado em condomínio que não sabe nem andar na rua. Que empina a jeraquetinha no ventilador dentro de casa. Cara, é inacreditável, as coisas só acontecem comigo. No rolê, só eu que me quebro, só eu que me machuco, só dá errado as coisas. Eu não gosto mais de sair de rolê, não. Eu ia porque- falar, mas depois ele falou que o pastor assiste o Não, tem que podcast. falar. Não, porque assim, por exemplo, no meu caso, por quê? Às vezes a proteção, o cuidado, né? Tinha aquele excesso de cuidado, aquela coisa toda. Então eu não tinha aquela sacada, aquela malícia que as pessoas tinham. Então muita coisa acontecia comigo porque eu era mesmo muito ingênua. Eu vivia num mundo de Alice total, assim. Nárnia. Exatamente. Então, às vezes hoje eu tenho alguns comportamentos diferentes com a minha filha por causa disso. Porque eu falo assim, olha, a vontade de pôr numa bolha, mas depois vai ficar assim. E nesse mundo muito mais sagaz do que foi pra mim, né? Então a gente tem que ter essa percepção de preparar. Eu lembro que a questão da ansiedade, por exemplo, né? Já era uma característica da infância. Eu vivia muito roxa. Eu me batia demais, entendeu? Até pra dormir.
Nossa. Eu falava dormindo, me mexia. Meu pai, a gente tinha beliche, meu pai fez uma grade de proteção, porque a gente caía, né? Então, olha só, né? Não era, os sinais não estavam falando, eles estavam berrando, né, Você em acha que quem casa. fala tão assim, dormindo, pode ser? Não, não, porque assim, na infância é até normal, até uma certa idade, às vezes. Não, fala adulto mesmo, assim. Ai, já não é tão comum assim falar à Nossa, noite, não. gente, eu falo. A minha mulher falou que eu É, falo. você é estranho. No seu caso, Você fala, você é Fernando, estranho. também? Fala, Não, né? e sonambulismo? Não, É, ó, eu esse sou dia, não, surdo. esse dia eu tava dormindo, aí eu tenho aquele suporte de colocar a Bíblia, né? Aí eu acordei, eu vi as páginas da Bíblia se mexendo assim, ó. Aí eu levantei desesperado, corri pro outro quarto. Meu Deus, o que tá acontecendo aqui, cara? Mas que eu acho que era a minha mente. Então, mas sabe por quê? Porque assim, ó, o certo é a gente nem se recordar dos sonhos. Nossa, Por sério. quê? Porque o sonho acontece no momento do sono que você tá na fase REM, assim, que você já tá aquele sono profundo. Então não é pra você ficar lembrando. Quando você lembra, porque provavelmente você não descansou como deveria. Então, eu trabalho à noite, igual, eu trabalho à noite e agora eu não dormi ainda, eu já vim direto pra cá. Eu vou chegar em casa, vou ajudar minha esposa, vou lavar uma roupa e eu vou dormir. Na verdade, você tá dormindo e tá achando que tá aqui. E agora? Cara, será? Eu acho. Universo paralelo? Na verdade, você está dormindo e eu e a Lília sozinho gravando aqui com muita raiva de você pra você não ter vindo. E Nossa. agora? Isso é loucura. Teve uma vez também que eu bati a cabeça na parede, cara, porque eu pensei que eu tava no meio de nitrogênio, assim. Meu Eu trabalho com nitrogênio. Aí eu fui tentar sair assim, eu bati minha cabeça com muita força na Vamos parede. fazer o seguinte, terminando aqui, a gente vai fazer, Eu vou por ter- favor, uma Gente, sessão com a Lília aqui, porque tá eu acho que eu tô ficando meio esquisito. Quando ela falou, ó, você não é normal lembrar disso, eu lembro muito dos meus Demais. sonhos. Não é Ah, então, quando a pessoa lembra do sonho, significa que não teve um descansou a mente? Não descansou Então, totalmente? porque assim, na verdade, o sonho, ainda existem muitos estudos sobre isso, tá, gente? Tem muita coisa sobre isso. Mas assim, o sonho, ele se manifesta quando você já tá no estado de profundo, você já dormiu e tá no estado de profundo descanso. O seu cérebro não para de funcionar, ele continua funcionando. Mas você não tem os acessos ao que tá acontecendo lá, enquanto você tá descansando, entendeu? Nossa, eu tenho esse acesso. É, às vezes eu tô aqui assim, eu durmo 10 minutinhos em casa assim, parece que eu tenho um pesadelo, eu acordo assim, meu Deus do céu. Então, às vezes eu tô dormindo, eu sinto meu corpo fazendo, sabe? Tipo, Vamos orar aqui? Espasmo. Aí, Nesse caso, já vamos orar. Vamos porque aí orar. aí já tem que manifestar já. Senhor da glória, o que tá acontecendo com esse menino? Meu Deus do céu, agora eu tô preocupado, cara. Vai ver, às vezes você não Mas descansa, né? trabalhar à noite é complicado, por quê? Porque você não produz, assim, não é legal. Mesmo que você durma de dia, não é a mesma qualidade de sono, É. entendeu? Então, com os anos, né, você trabalhando à noite, por exemplo, meu pai trabalhou à noite quase que a vida inteira. Até hoje ele não dorme de noite. Ele vai dormir sempre de 4, 5 horas da manhã. Tá vendo? Mano, isso é... Né? Eu vou trocar de horário. Eu acho bom. Eu sei que é melhor trabalhar à noite, É bem mas melhor. É porque assim, tem gente que é noturna, né? Tem gente que produz melhor à noite, coisa e tal. Eu não sou desse caso. A noite pra mim é pra dormir. com Eu certeza. tenho que dormir e dormir mesmo. Pra mim, o meu dia é pra dormir, a minha Você noite é também pra dorme? dormir também. Se desse, eu estaria dormindo agora. Nossa, tá. E a Eu tô Bianca esperando dorme acabar. também? Agora, cara. Eu vou falar, tô esperando- agora. Aí ia ser bom. Você dormiu 11h30 da manhã. Eu tô esperando acabar o podcast pra desenrolar essa cortina daqui e dormir dormir. naquele tapete enrolado na cortina. Não, É que vocês não sabem, mas Aí é ruim. Nossa, frio, hein? Aí sabe o que é ruim? Por exemplo, aí precisa de um psicólogo. Por exemplo, eu adoro dormir. O William não. Ele dorme 3, 4 horas, ele já tá reabastecido. só assim. Ele vai dormir meia-noite e acorda 4 da manhã. Mas ele fica bem. Não. Fica bem? Eu não. O Felipe, meu irmão, é assim também. Eu não Felipe. fico bem, não. Se eu não dormir o que eu preciso, eu fico. Você dorme quantas horas, mais ou menos, então? Pra pessoa ficar bem. O ideal seria umas 8 horas. Um adulto dormir umas 8 horas. Pra mim, pra eu ficar bacaninha, tem que ser isso. Também, eu Tem também. que ser isso. Você não consegue dormir isso? Eu durmo umas 5 horas, mais ou menos. Mas Seis, você se no sente máximo. bem depois? Sim, à noite, tranquilo. É, tranquilo? Só você fica quando, bem? às vezes, quando eu tô... No caso, no trabalho, eu tô tranquilo. Mas quando eu vou descansar durante o dia, tem a faculdade, eu tenho que ler. Aí, às vezes, eu tô lendo a Bíblia, eu já dou uma... Cochilar. Às vezes, eu sinto muita dor de cabeça constante. Então. Eu Então, vou dormir um é... pouquinho mais, né? Preciso. Né? Preciso. Porque eu Tá fico bom. com a minha filha tarde também, às vezes, né? Eu tenho que tomar conta aí. Eu tenho medo de ela aprontar. Então, eu fico... É aquele No outro quarto descanso só. não descansar. né? Assim. Embora as tias da minha mulher me ajudam muito ficar com ela no período da tarde, nesses 3 dias eu tenho ficado mais, então eu tenho ficado mais cansado. Aí.
Mas é bem puxado. Amém? Lilian, Senhor. agradecemos a sua participação. Nossa, muito bom. Eu gostaria que você falasse aí como as pessoas te encontram. Se alguém que está nos assistindo se identificou, né, em algum momento com esses sintomas, ou precisa de um auxílio profissional, como a pessoa te acha? Bom, eu tô nas redes sociais como Lilian Beatriz Psicóloga, no Insta, no Face também. E deixo o telefone aí para os meninos, é o 94680-8789. Mas depois eu deixo também um cartãozinho virtual, A caso gente alguém vai queira deixar entrar na em descrição contato. do vídeo o contato. Isso, né? Fala aí com os meninos. E se você conhece, né, alguém de confiança também, né, que possa te orientar, não tenha medo, vergonha de buscar ajuda. Só não deixa a coisa chegar no estado, né? Às vezes as pessoas vão. Por exemplo, hoje a gente falou algumas coisas. Não quer dizer que a gente não deu um diagnóstico, porque isso não é uma avaliação psicológica. Mas a gente deu indícios. Então começa a se observar, né? Poxa, eu tô mais cansado que o habitual, tô mais irritado, já não tô legal. Vou passar com um clínico, então. Vou ver como é que eu tô. Sim. Vou perguntar a opinião de um profissional. Não, eu tô vendo que realmente eu me encaixei em muitas das descrições da ansiedade. Eu tô vendo que eu tô assim. Então já vai direto, já pode procurar um psicólogo direto. Eu costumo fazer assim, ó. Eu sempre faço uma consulta avaliativa. Eu não gosto de fechar plano, pacote, nada com o paciente. Eu gosto assim, olha, vamos fazer uma consulta, a gente vê se rola empatia. Por quê? A terapia, ela depende muito do vínculo. Então, às vezes, você não consegue se conectar com a pessoa, né? Ai, não sei, esse psicólogo assim, nem olha. Essa daí ela fala demais, assim, me irrita, não quero. Por quê? Porque tem que ter confiança. Porque o nosso trabalho se dá no diálogo, né? Então, a gente precisa desenvolver essa parceria. E então eu sempre falo, olha, a gente faz uma consulta, a gente conversa. Se você vê que rolou a empatia, tá afim, eu também faço uma avaliação, porque como eu falei, às vezes você tem que encaminhar, né? É um caso de neuro, é um caso disso, daquilo. Então a pessoa vem até você, mas a gente ajuda a fazer essa triagem também. Sim. Tá? Show de bola. Muito Luiz, bom. como as pessoas se encontram nas redes sociais? Ah, isso aí. E as pessoas me encontram também. Procura aí. Por aí. Entre Irmãos Podcast. Crente, por favor, procure a ajuda de um profissional. Não é pecado, não tem nada a ver com demônio. Isso é uma ferramenta que Deus deixou pra gente, graças a Deus. Isso tem ajudado muitas pessoas, não é, Lívia? Sim. Tem ajudado muito. Muito. A maioria do meu público, né, das pessoas que chegam até mim, vem assim mais temerosinhas, né? Os cristãos vêm mais temerosinhos, mas aí a gente vai trazendo esse conforto de entender, olha, né, é algo que foge ao seu controle, é algo que a gente precisa, né, cuidar. Como eu falei, você tem um diabetes, como é que faz? Vou orar, eu vou melhorar minha alimentação, mas você precisa tomar uma medicação porque o seu corpo não está produzindo, né, o que ele precisa. Então, tá com alguma questão que é emocional, tá na dúvida? Procura. Também não precisa ficar divulgando a tua vida para todo mundo, né? Porque hoje em dia que essa coisa, né? Olha, estou indo a um psicólogo, estou aqui, meu diagnóstico, divide com a galera. Não precisa. Não precisa ficar contando das suas questões, né? Mas procura, não se priva do cuidado, porque quanto mais o tempo passa, mais consolidadas ficam as crenças, mais consolidadas ficam as questões, fica mais difícil da gente reverter. É verdade. E algo pra gente finalizar aqui, que é interessante, assim como ela comentou, diabetes, pressão alta, tudo são doenças e nós cremos num Deus que cura também essas doenças. Eu creio também, a Lília, Sim. né, que Deus ele pode me curar da ansiedade, ele pode me curar de uma depressão, ele pode, mas a ciência está aí também para que nós usamos esse recurso também. Sim. É como meu pai fazia, eu me machucava muito, né? Muito. Eu ficava doente. Meu pai é de muita fé. Então ele chegava, a gente vai orar agora. Às vezes eu tava assim, me contorcendo de pedra no rim de dor, assim. A gente vai orar, vamos orar agora, tal. E a gente, antes de ir pro médico, ele orava. Ele orava, a gente fazia uns 10 minutos de oração ali, terminava a oração. Você tá bem e tal, então vamos se arrumar, a gente vai no médico. Ele não tem fé? Lógico que tem. Sim. E tem muita, mas ele sabe também que Deus Prudência, deixou né? também a medicina também para nos ajudar a auxiliar. Prudência, essa é a palavra, é verdade. Prudência. Então, faz parte também, a gente tá Amarrando tudo que a gente falou, né? Então, assim, a ciência não está contra Deus, porque, de acordo com a soberania de Deus, foi ele quem permitiu todas as Exato. coisas.
Então a gente faz o quê? Aquilo que eu disse, né? Cuida do corpo com o corpo, cuida da alma com a alma, cuida do espírito com as coisas do espírito. Aquele que é nascido do espírito, né? Entende das coisas do espírito. Então a gente vai direcionando as coisas, não precisa brigar, provar, nada disso. É só a gente fazer o que tem que ser feito. Tá confortável? Tá dando certo? Continua. Tem dúvida? Vai esclarecer suas dúvidas, não passe por cima de ninguém, né? Então, se você é adolescente, não vai passar por cima do seu pai, da sua mãe, conversa, discute, né? É casal, conversa, discute, vai junto, procura ajuda junto para você ouvir o que o profissional tem a dizer, entendeu? Também não é pra gente sair por aí quebrando, né? Destruindo os lares. Vamos em acordo. Olha, eu tô na dúvida, eu não confio. Vamos junto, vendo o que dá. Muito bom. Muito bom. Eu acho que esse papo foi maravilhoso. Espero tê-la aqui novamente. Vai estar, com certeza. Abordarmos outros assuntos. E você que quiser também deixar algum e-mail, teve alguma dúvida, alguma coisa que a gente pode conversar, de repente envia para a Lília, ela envia para a gente. A gente vai tendo esse contato. A gente vai colocar um e-mail aqui na descrição do vídeo, ou aqui embaixo, aqui assim. Eu tô fingindo que vai aparecer, porque não vai, porque a gente não sabe editar. Tá? Mas a gente... Tá? Então vai aparecer aqui embaixo na descrição do vídeo o nosso e-mail para você também. Eu gostaria de falar sobre isso, eu tenho uma dúvida acerca disso e tal. Então você manda esse e-mail pra gente, tem o contato conosco, com a Lília também. Sim. O e-mail da Lília vai estar na descrição, o contato dela. A gente vai começar também a fazer as leituras de e-mail no final dos episódios. Eu acho legal as suas impressões, o que você acha, o que você está achando do podcast. Manda no e-mail de que forma Deus está abençoando você, de que forma Deus está abençoando sua casa. Eu acho bem bacana isso também. E por que a gente não tá falando e-mail agora? Porque a gente não lembra. Entendeu? Você não lembra do e-mail? Eu não lembro do Você e-mail. que fez? Eu que fiz. E eu não lembro. Então... Tudo que é meu, põe meu nome. É Lilian Beatriz. Então, é entre irmãos, alguma coisa. LF, eu acho. FL, alguma coisa assim. Mas a gente vai coloca deixar, na descrição. Por isso que a gente põe no e-mail, mas não fala o e-mail. É isso. Então, a gente é assim. Amém? Obrigado. A gente é ansioso. Deus abençoe a todos aí, Luiz. É isso aí. Pessoal, antes de a gente encerrar, lembrando que nós estamos no Spotify, agora no Google Podcast também. Podcast também. E no Spotify YouTube. também. Se inscreva no nosso canal, compartilha, deixa o seu like, comenta. E que esse evangelho continue a ser pregado de maneira saudável, Amém. de maneira justa, amável e por aí vai. Amém. Amém. Muito obrigado, Lilian. Obrigada, eu queria agradecer vocês aí pela oportunidade, espero ter contribuído, Muito, né? contribuiu muito. E precisando, né, para mim é sempre muito bom falar, tanto do amor de Deus, como Amém. da minha profissão também, que são coisas que me completam. Amém. É isso aí. Até o próximo episódio aí, pessoal. Aí, tchau, pessoal. Falou. É Valeu. nóis. Entre Irmãos Podcasts. Amém. É. Rasgação de seda já.